Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar, o podcast de negócios e pessoas da MPL Contabilidade. Eu tenho aqui comigo Malu, minha fiel escudeira. Fica à vontade, Malu. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí do Pode Contar. Hoje a gente tem aí uma entrevista bem legal, de um ramo diferente, e para trazer para vocês aí. Exatamente, exatamente. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Facilita Terceirização Financeira, a empresa que oferece tempo e resultado para você, empresário. E pessoal, hoje é um prazer muito grande trazer essa fera, esse cara incrível da reprodução, um grande renome da reprodução nacional, da reprodução equina, em âmbito nacional, em âmbito internacional. Reno Hold, famoso Reno Hold, veterinário. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, Matheus. Muito bom estar aqui. Obrigado, Malu. Malu, Maria, né? Que a gente está Malu, junto há Maria, tempo, Luiz, né? às vezes. Fez tudo. Vamos bater um papinho bem legal aqui. Vamos ver o que a gente pode contribuir. Exatamente. E aí, para contextualizando, né, o Reno, assim como eu falei, é uma grande referência em âmbito nacional na reprodução equina. O Reno hoje mora em Caxambu, ele tem um laboratório aqui que é o Arion Lab, e a gente vai conversar sobre isso. Ele vai contar como que ele entrou nessa área da reprodução, da veterinária. Então, pode ter certeza que vai ser um papo muito bom para você que está em casa, um papo muito rico. Para a galera do Manganaga, acompanha com a gente, que o cara, não preciso nem falar, o nome dele fala por si só. E o que a gente sempre fala, se você que está em casa pegar uma pitadinha do que a gente falar hoje, uma pílula e conseguir aplicar, para a gente já está valendo a pena, que a ideia é justamente essa. Reno, meu amigo, conta pra gente, conta pro pessoal quem é o Reno, como que o Reno começou, o começo da vida do Reno, de negócios, enfim, desde lá do começo, conta pra gente. Pode contar. Pode contar, né? Cara, eu acho que nenhum negócio começa se você não tiver uma paixão, né? Um propósito, Total, total. entendeu? Então, acho que parte de um propósito e uma paixão. Quando eu era pequenininho, eu ficava fascinado com os cavalos, meu amor por cavalo, né? Então, eu ia na roça da minha tia, né? Andava a cavalo com os meus primos, aquilo me fascinava, Isso em qual né? cidade? Isso é no Espírito Santo. Espírito Santo, você nasceu no Espírito Santo. Sou natural de Vitória, no Espírito Santo. A gente ia para Fundão e aí passava aquela molecada, levava tombo a cavalo, corria, brincava, fazia estripulia, aquela coisa toda de Aquela moleque, bagunça legal. aquela bagunça gostosa. E aí, cara, teve um tio meu, ele pegou e me deu um cavalinho chamado Mequexim, entendeu? Que era um cavalinho de marcha picada, e aí foi meu primeiro cavalinho que eu ganhei do tio, e aquilo foi fomentando a paixão, e desde então eu falei assim, eu quero ser veterinário de cavalo, Uhum. né? Eu ganhei o cavalo, eu tinha 9 anos de idade, mas eu andava com cavalo desde os 7, entendeu? E eu falava, eu quero ser veterinário, não tinha nenhum veterinário na família e tudo mais, uns Nunca achavam, cogitou outro negócio. né? E aí o pessoal achava que era doido, né? Pô, veterinário e tal, não sei o quê. E aí o meu pai no Natal, cara, eu lembro até hoje que o meu presente de Natal, né? A gente ali tinha uma situação mais humilde em casa e tal. Meu pai me deu uma grosa de casco. O presente foi uma grosa e, se eu não me engano, uma rineta. Cara, pra mim foi o maior presente do mundo. E eu sempre tive pais muito incentivadores. Aham. Entendeu? Tanto quanto loucos, às vezes, né? Entendeu? E falar assim, não, é o que você gosta, vai embora. E assim começou a minha escolha veterinária. Eu não tive. Teve uma época que eu gostava muito de física, Uhum. ou ia para nada a ver, né? Física, engenharia da computação ou veterinária. É. E aí, totalmente distinto, porque eu sempre gostei muito de computador e essas coisas. E aí, emplaquei, tentei veterinária, prestei vestibular, né, nas 3 faculdades, graças a Deus deu tudo certo, pude escolher, né, na época acabei indo para Viçosa, que tinha muito conceito, então iniciou-se assim minha carreira Uhum. de veterinário de cavalo, mas sempre tive, eu quero ser veterinário de cavalo, e aqui estou. E o seu pai, na sua família, tinha alguém que mexia com roça, assim? Tinha os meus tios, Aham. entendeu? Uma tia e um tio que eles tinham roça, entendeu? Mais tarde, assim, minha mãe até herdou um terreno, tudo, e acabou vendendo, mas não Uhum. tinha rotina nenhuma, costume de lidar com a terra, Criação de de manga larga, criação. nada, Não, 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 nada, não, nada, não, não, nada. não, 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 nenhum E aí criador você de foi para gado. Viçosa e Não. estudou veterinária lá. Isso, eu estudei veterinária lá. Eu entrei em 2001, formei em 2005, Uhum. né? A partir daí, foi engraçado, né, que às vezes eu costumo falar assim, todo mundo fala a parte que deu certo. Eu gosto de contar as partes que deram errado do cara. Exatamente, Que para mim, o exatamente. que deu errado é tipo mostrar para todo mundo, cara, não é porque deu errado que você tem que desistir. E eu Exatamente. tive várias, vamos dizer assim, derrotas ao longo do meu Uhum. trajeto,
entende? Isso é natural, né? Isso é É, normal, né? natural. Então, É, assim, as pessoas vêm com maus olhos, não, derrotou. Não, cara, não tem ninguém que acerta de de primeira, jeito pelo menos que eu nenhum. conheço, É, a derrota, eu né? falo muito isso no escritório. Exatamente. Na escala normal, numa escala saudável, o erro é o que precede o acerto. É. Você erra para depois acertar, né? E aí eu lembro que durante a faculdade, aí tem, né, a parte bolsa de pesquisa, eu precisava muito, Uhum. tentei iniciação científica na época umas 3 vezes. E eu batia na beirada e não dava certo, batia na beirada e não dava certo. Aí tudo bem, vamos embora. Pra você ter ideia, quando eu terminei, eu estava terminando a graduação, eu estava tentando fazer um mestrado sanduíche com um pesquisador lá dos Estados Unidos e tudo mais, um professor brasileiro que estava fazendo lá em cá. Uhum. Prestei prova 2 vezes, não passei, teste de mestrado. Entrei como aluno especial, fiz as matérias como aluno especial e tudo. Tentei de novo, não passei 3 vezes, cara. Eu falei, e as portas na área comercial, iniciativa privada, para mim sempre se abriram. Na Uhum. verdade, meu intuito inicial era ser professor e pesquisador, porque eu sempre gostei de pesquisa, do desafio Legal. de saber. Mas o caminho foi me levando para a parte comercial e as portas comerciais sempre se abriram. Uhum. Então, né, As vai se coisas foram dando moldando, certo, você foi vamos seguindo, seguindo. exatamente. E aí eu acabei indo trabalhar na Bahia, em 2005. Eu fui trabalhar como veterinário, e na época que eu estava lá, um conhecido meu que também já estava nos Estados Unidos, no lugar que eu queria, ele falou, na época com um pesquisador muito renomado, até hoje, o nome dele é Dr. Ginter, né? Uhum. Escreveu, poxa, 5 livros, o livro base da reprodução equina no mundo, tá? Um cara muito referência. E aí ele virou para mim e perguntou, Renan, o doutor Guinter perguntou por que que você não veio. Eu expliquei para ele que não deu certo e tudo mais, e ele virou para mim e falou assim, traz esse menino. E eu achei, né, eu tava lá na Bahia, recebi o telefonema dele, Renan, você quer vir? Eu falei, quero, né? Era tudo que eu tava Lógico. tentando, né? Tudo bem. Foi o tempo de eu acertar, finalizar a estação de monta, no Aras lá na Bahia, até me fugiu o nome agora. E aí, eles já queriam que eu tivesse ido com a prova de proficiência de língua e Uhum. na seleção do mestrado passado. Eu tinha uma base de vocabulário de inglês, mas eu não tinha aquela fluência, nada, Fluência. né? Para prestar, que na verdade você tem que fazer a prova do TOEFL, que é Uhum. proficiência de língua Uhum. inglesa, e Sim, o GRE, né? Se eu não me engano. Isso é outra prova, sim. tá? Agora me fugiu o nome, mas acho que é isso mesmo. E eu falei, não, vamos fazer diferente? Deixa eu ir aí, eu começo a ajudar com pesquisa, ajuda a pegar o inglês e depois eu presto a prova. Dito e feito, aí eu peguei e fui, né? Peguei e fui, eh eu tinha um carrinho financiado que meu pai tinha ajudado a comprar com minha avó e tal, a gente vendeu o carro, peguei as passagens, fui, beleza. E assim foi, iniciei o trabalho lá, foi dando muito certo e tal, aí acabei lidando muito diretamente com o Dr. Ginter e abriu a oportunidade, aí eu fiz as provas, passei as provas e acabou que eu fiz o mestrado tudo nos Estados Unidos, todo lá o título, defendi, né, tudo em Uhum. inglês e tal, foi um desafio bem interessante, Mas você sempre tá? pensou em ir para a área da reprodução? Porque assim, a gente sabe que quando a gente estuda veterinária, a gente tem um leque ali de possibilidades É, dentro do curso. Mas sempre foi reprodução? não, não, pior que não. Quero mexer com cavalo, Eu queria mas mexer com o carro, não, mas inicialmente a minha meta eu sempre fui muito, assim, meta definida. Uhum. Quando eu entrei, eu queria clínica, cirurgia e fazer residência no Jockey Clube de São Paulo. Uhum. Legal. Ponto. E aí o primeiro período do estágio, eu fiz estágio com o professor Jorge, que hoje tem o Hospital VetCheck em Uhum. Betim, que é muito bom, e o residente de clínica na época era o Dr. Ciril. Então, o primeiro semestre de estágio foi com eles. E aí acabou que o doutor Jorge recebeu a proposta de ir para a PUC e foi embora. E aí tinha um professor que até então tinha muito nome, Marquinhos lá, que tinha saído para os Estados Unidos para poder fazer doutorado. E meio que ficou sem assim, a gente ficou meio que sem referência ali. E aí eu resolvi experimentar a reprodução. Aí foi que eu entrei na Nunca reprodução. mais saiu. Eu não saí mais. Eu apaixonei, entendeu? Que aí você vê ali, você fazendo os embriãozinhos, você faz de petrinho, vendo nascer e tudo mais. Aí isso é muito Com gratificante. certeza, É não é gratificante. só ali o serviço, né? Você vê E você vê o desenvolvimento e o fruto, e aí será daqui que a vai pouco aquele vingar? Será fruto que vai vingar? relinchando e tal, aí aquela aposta e fica um ciclo gostoso e aí não voltei mais. Aham. Ah, legal. Entendeu? Aí assim Legal. foi. E aí você ficou lá nos Estados Unidos quanto tempo? 5 anos? Não, o total do mestrado, porque eu fiquei como estagiário, né, Uhum. um trainee Sim. antes, o período total da primeira vez que fui para os Estados Unidos foi 2 anos e 4 meses. Uhum. E lá foi muito importante para mim, porque o cara realmente, no âmbito da pesquisa, o cara é um monstro, né? Então foi uma experiência profissional muito boa. Eu tinha ele como orientador,
mas ele já tinha aposentado da faculdade, ele tinha uma fundação de pesquisa particular, que era subsidiado, o cara era tão importante que a faculdade manteve o laboratório dele, mesmo ele estando aposentado, e o fomento, então a gente tinha contato, mas para o meu mestrado eu tive que pegar um outro orientador que ainda estava legalizado, que foi a outra referência no mundo bovino, que se chama Milo Wiltbank, e aí era interessante que as nossas discussões em mesa do projeto era eu e dois caras renomados do mundo. Assim, eu Absurdos, ficava assim, "Ei", né? E realmente deu muitos frutos bons. Na época de mestrado, você publicar nas revistas que eram referência, foi assim, uma experiência única. Mas, cara, Única. você sentar à mesa desses caras, na Ah, verdade, não é qualquer um que senta em qualquer mesa, né? sim, Se você sentou na mesa desses caras, é porque desde lá de trás eles já viram, cara, esse menino é diferenciado, sim. esse menino é diferente. E o que que o mestrado te trouxe de conhecimento que você fala, cara, isso foi divisor de águas na minha vida no mestrado ali? Cara, tudo, um pouquinho de tudo. A forma de pensar, o ganho de conhecimento. E durante o mestrado eu trabalhei com bovino, então isso abriu muito minha cabeça para poder aplicar no equino. Entendeu? Que o bovino, poxa, as biotécnicas estão avançadas, Uhum, você tem que ter uma outra fisiologia ali, um outro entendimento. Isso me ajudou muito, né? A questão de ter metodologia, o sim. que você aplica para pesquisa, você aplica para outra coisa, né? Fora a disciplina, você vê um cara de pô, na época ele tinha 80 anos, entende? Um cara sentar, chegar para trabalhar 5 horas da manhã, sai o último a sair, um cara um monstro, assim, e você via a eficiência dele, coisa que você faria com 2, 3 meses, o cara sentava, rascunhava todo o artigo científico, em uma semana ele escrevia um artigo, ele referenciava, botava todas as referências só na cabeça, ele já sabia qual artigo é tal número, tal, 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 era uma coisa assim, cara, impressionante. Aham. E ele mesmo ia lá, entrava, sentava no bobcatzinho, aquele tratorzinho ali, ia, pegava uma bola de feno no curral, botava para as Ele éguas, fazia não mexia sei o que, também, então, limpava ele não também. era só teórico, ele tinha a Não, parte cara, prática não, tá dele louco? também, de Ah, criação dele. entendeu? Administrava a fazenda dele, então você via assim, pô, aí ainda conseguia fazer tempo para sair com a esposa, dançar, comer pizza e por aí vai. Cara, ou seja, Entendeu? dá pra Assim, fazer tudo, fantástico. né, irmão? Dá pra Fantástico, fazer. cara, fantástico. Assim, foi assim, né, assim, ó, que é isso? E eu tive boas experiências. Aham. Durante o mestrado também, a gente tinha aula de uma mesa oval, entende? Eram 12 a 15 alunos, ao mesmo tempo com 3 professores renomados, um nível de discussão que realmente foi, assim, para mim, fascinante. E qual foi tua tese de mestrado? A minha tese eu usei 2 projetos, na verdade. Eu tive a oportunidade de ser revisor de um livro de ultrassonografia Doppler, então isso foi Uhum. muito legal. A gente trabalhou com Doppler e eu estudei o efeito do estrógeno sobre a luteólise, Uhum. entendeu? Então, assim, isso muito no bovino, e a gente criou um modelo da parte de fisiologia, como funciona a questão de 2 e 3 ondas no bovino, né? E a parte do equino, a gente foi comparando o efeito de sedação com vascularização do trato reprodutivo, tanto bovino quanto equino, né? Sinistro. Não, foi Já deu pra bacana, ver, foi né, galera? bacana. Já deu pra ver que o cara tem conhecimento, cara. E aí, isso daí lá, esses caras viraram, tipo, foram seus mentores, né? Sim, E você tem exatamente. contato com eles? Mantive contato até ano passado, entendeu? O Guinter hoje ele ainda está vivo. Há 2 anos atrás, como eu sou revisor de revista científica, né? Até dei Uhum. uma desacelerada. Há 2 anos atrás veio um artigo dele comemorando 100 anos de estudo e tal, não sei o que, não Legal. sei o que, e caiu na minha mão Que para revisar. legal, cara. Foi E aí você muito. contactou ele? Não, não porque é imparcial, Não um pode pode, né? saber do outro, tem imparcialidade, Aham. entende? E um pouco mais de tempo atrás, talvez uns 5 anos, ele realmente entrou em contato de novo, queria que eu voltasse, aquela coisa Eles toda. chegaram a vir ao Ah, Brasil? não, o Milo vem bastante ao Brasil, entendeu? Todo ano. E até ano retrasado, se não me engano, ele ia até passar aqui pra gente tomar uma cachaça. É verdade. Vem pra região, vem pro Ele lugar é certo, legal. né? Mas toda vez, de vez em quando, a gente pega, como ele tá mais no bovino, de vez em quando a gente esbarra em algum lugar. Você não pensou em mexer com bovinos? Desde sempre focado no Sempre equino? aqui, sempre aqui. Entendeu? Eu comecei a Aham. mexer com bovino lá pela oportunidade que tal. Eu cheguei lá e fui auxiliar um professor hoje, que é o professor Luciano, que foi uma das Uhum. pessoas, Luciano Andrade Silva, que é professor da FZE, na USP, né, em Pirassununga, e ele foi uma das pessoas que mais me incentivou na pesquisa. Então ele estava rodando um projeto com bovino e eu fui para auxiliar. E o projeto foi dando muito certo, ele acabou indo fazer o doutorado na Flórida e eu meio que assumi a linha de pesquisa dele. Entendeu? Entendi. Então foi quando
né? E o Milo é bovino. Então, quando assim, poxa, por que não aproveitar da oportunidade para poder ter um ganho? E realmente foi muito bom. A Uhum, minha tese principal do mestrado, a maior parte, 60% foi com bovino, entendi. né? Mas isso não me impediu de voltar e cair de volta E no voltar equino. pro equino, Eu né? Pelo fiz contrário, conhecimento, né? exatamente. E E o me que abriu a cabeça, fez assim, ó, abriu minha cabeça para mexer com equino. É muito diferente, Tá? bovino e equino? Tem as suas particularidades. Aham. Sim, tem as suas particularidades, entendeu? Tem coisa que hoje o bovino é muito mais fácil, ou não sei que, não vou dizer que é mais fácil, talvez por ter um interesse econômico maior, Sim, mais pesquisa foi direcionada sim, naquilo, né? sim. O objetivo do equino, você tem um interesse comercial, mas tem uma certa questão de esporte ou de E criação tem o produto, amor, né? né, É, cara? o Que é amor, diferente do entendeu? bovino, né? O Isso. bovino é liquidez. Precisou vender, tal, Exatamente. tá aí. O equino não. Ah, Você tem aquela questão do valor subjetivo, né? aham. Quanto que vale esse cavalo para você? Ah, se só tem ele tem um valor. Numa fazenda que ele tem 50 cavalos, ele tem outro valor, né? Exato. Então você tem essa Ah, questão, né? E assim, exatamente. o que que te fez querer sair de lá? Você estava num cenário, vamos dizer assim, favorável ali, já com conhecimento e com outras pessoas do ramo, para voltar para o Brasil e empreender aqui dentro. É uma boa pergunta. Eu sempre tive para mim que nada de vale a gente ir, porque assim, inicialmente você tem uma faculdade que subsidia, bom, federal, fiz uma federal, então, poxa, todo mundo botando a porta em você. Eu saí de início porque eu tive uma faculdade que me deu base, entendeu? Tudo bem que nos Estados Unidos eu recebia tudo por lá, era bolsa de lá e tudo mais, mas sempre tive para mim nada de vale a gente é aquela questão um pouco do patriota, da gente Sim, adquirir conhecimento e usar somente para benefício próprio. Eu falei, eu gostaria de voltar para o Brasil e poder contribuir com o conhecimento que eu tive, Legal. entendeu? Para poder fazer sensacional. gente. Isso foi Sensacional. o que me trouxe. Eu tive algumas oportunidades de ficar lá, entendeu? Eu tive a oportunidade de ir para o Texas, eu tive empresa de bovino que convidou para mexer com a parte de sêmen, né? Então, sim, mas eu sempre tive essa vontade de, pô, agora eu tenho que voltar e dar a minha Uhum. contribuição. Minha terra, Entendeu? né? Lá A eu minha aprendi. terra, porque senão a gente vai ficar sempre, né, à Aham. mercê de alguém que está muito mais envolvido. Então, isso foi basicamente o propósito, assim, o porquê que eu voltei. Claro que tem a questão também da cultura, né? Tem Sim, a família, sim, sente falta e sim. tudo mais, cultura diferente. Isso também tem um certo peso, né? Mas eu Uhum. sempre tive essa questão de poder voltar e dar uma contribuição, E, cara, entendeu? olha que interessante, né, você falando isso. Quando você veio para Caxambu, eu lembro que a gente se conheceu lá no escritório e tal, e depois ali conversando, até com o Tomás, né, amigos que nós temos em comum ali. E aí que eu fui ficar sabendo de quem era o Reno, né? Conheci o Reno ali dentro do escritório e tal, mas depois eu fiquei sabendo, cara, o cara é o fenômeno da reprodução equina no Brasil. E eu fiquei muito feliz com isso. Falei, cara, é muito bom para Caxambu, é muito bom para a região, não digo nem Caxambu, para a região, a gente ter um intelecto desse. Porque senão a conta, ainda mais na cidade pequena, esse Uhum. êxodo intelectual é muito grande, Uhum. né? As pessoas saem, fez 18 anos, sai para estudar, adquire conhecimento, tal, pô, vai embora, não volta, cai para o grande centro, para São Paulo. Quando a gente tem no interior o contrário, um intelecto desse porte vindo para a nossa região, cara, isso eu lembro que eu fiquei felizão. Eu comentei isso com a galera, comentei isso com o pessoal. Falei, cara, isso é incrível. A gente tem que dar valor nisso. Porque acaba que na cidade pequena as pessoas às vezes não têm noção do que representa esse intelecto, né? Porque, cara, quem não mexe com cavalo não Uhum. entende. Sim. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz com isso. Falei, pô, para cidade pequena isso é incrível. Para nossa região, que é o berço do Manga Larga, cara, você tem um cara com esse intelecto, com esse know-how, com esse conhecimento, pô, é sensacional. E agora você contando essa trajetória dos Estados Unidos, né? E aí, complementando o que a Malu perguntou, você quis voltar, e aí, você voltou, o que aconteceu depois do mestrado? E aí é o seguinte, eu sempre quis botar aplicação a campo, ir para o lado comercial. E eu também não queria ficar lá direto para não perder o contato e o Uhum. vínculo comercial aqui, né? Tá, aí eu voltei para trabalhar na Bahia, né? Com o veterinário que eu estava antes. E No aí, mesmo lugar que você no estava mesmo antes. lugar que eu estava antes de ir, a gente iniciou lá o trabalho. E depois eu acabei mudando, foi para Goiás, entendeu? Padre Bernardo, perto de Brasília, né? Fui trabalhar para um menino que tinha 17 anos, né? Chamado Rúbio, era Shogun, que também era outro apaixonado, né? E aí permaneci lá, eu fiz uma estação de monta inteira, estava iniciando a outra, quando me surgiu a oportunidade, o pessoal dos Estados Unidos me ligou, na verdade eu fui fazer uma reciclagem de clínica na entre-safra da estação de monta, Uhum. com o professor Jorge, lá na PUC, né? E com o Ciril,
E aí tocou meu telefone, um cara falando inglês, oi, não sei o que, das quantas, né? Foi Então, se fosse engraçado. hoje é telemarketing, né? Já atende não, Isso, telemarketing. vai, né? E aquele ali, o inglês não, né? Meio castelhano, mas o inglês não. E aí ele se apresentou, falou, ó, meu nome é Dr. Fernando Campos Chilon, eu sou sócio da empresa Equine Reproduction Innovations, a gente está com um projeto na Argentina, um cavalo de polo. Eles eram um grupo que já eram conhecidos porque a Universidade do Colorado foi uma das primeiras universidades que começaram a oferecer a ICSI, tá? A ICSI é uma técnica Uhum, que se chama Intracitoplasmatic Sperm Injection, que é você fazer uma injeção com um único espermatozoide dentro de um óvulo para poder fazer fertilização in vitro. uhum, Então, sim, até então você tinha programas comerciais na CSU ou na Itália com Gale, dentro de centros de pesquisa e começaram a oferecer comercialmente. Eles eram um grupo do Colorado, que eles saíram, montaram uma empresa particular e começaram a oferecer o serviço que até então não era oferecido de maneira unicamente privada. Eles uhum. pegaram o empresário argentino, desceram, fizeram uma estação de monta lá, fizeram um projeto de sucesso, e no ano seguinte eles estavam precisando de alguém. Então ele se apresentou, falou, meu nome é Fernando, eu tenho empresa assim assado, né, faço parte, saímos do Colorado, então estou com um projeto na Argentina, e a gente precisa de uma pessoa com seu perfil, ponto. Entendeu? Eu falei, a gente já pesquisou e tal, com várias pessoas, e a gente teve a indicação do teu nome, Pacheco, né? Você fica todo É feliz, né? lógico, Fica todo claro, feliz, a claro. oportunidade de mexer com a técnica que você queria, né? E, e aí eu conversei com o Rubio na ocasião que eu tinha tido essa oportunidade, ele muito bacana, reconheceu que era uma oportunidade legal, a gente ajeitou, encaixou outro veterinário, eu fui para a Argentina. Uhum. Tá? Inicialmente eu fui para Santo Antônio do Areco, que fica pertinho da capital, Buenos Aires, 50 minutos, e depois a gente mudou para uma fazenda de 2.000 hectares, parecia um Big Brother, eles fizeram a construção assim, aí eu trabalhava com os argentinos, eram os peões, aí tinha colombiano, tinha americano, tinha Nossa, coreano, Junto. uma equipe, todo mundo junto, né? Cada um, uma construção inteira, cada Aham. um seus quartos, que legal. e multidisciplinar, chileno e equatoriano. Então, assim, foi uma experiência muito legal, na ocasião, muito bacana. E aí, até então, eu mexi com a parte de transferência de embrião, inseminação, a parte avançada, Uhum. mas não era aquele Que pontinho legal. do filé, que eu vi eles e falei assim, eu quero mexer com isso, né? Eu quero fazer o que eles fazem. E o que que era o que eles A faziam? ICSI, Ah, tá, a tá. ICSI, né? Reprodução in vitro. E aí, o que eu fiz, né? Quando eu saí do mestrado nos Estados Unidos, eu ia fazer doutorado com Uhum. uma pesquisadora chamada Catherine Hirigs, que era muito famosa. E ela pediu, Reno, então já que eu queria sempre assim, eu falei assim, deixa eu intercalar, deixa eu trabalhar 2 anos e depois eu volto para o doutorado. Porque eu acredito que meu senso crítico de fazer um Vai ser muito doutorado melhor. depois de Total, 2 anos a campo vai total. ser muito melhor. Ela falou, tudo bem. Então você presta as provas de novo do TOEFL, GRE, deixa passado, porque a gente já deixa o negócio alinhado. Uhum. Aí eu fui para a Argentina, só que aí depois eu pensei, se eu voltar para os Estados Unidos, eu vou perder esse vínculo com o comércio daqui que eu quero me inserir, entende? Uhum. Então, assim, eu quero manter esse vínculo. Eu falei, eu vou fazer um doutorado no Brasil e de repente eu faço um sanduíche que eu fico lá e aqui. E assim Uhum. acabou indo. Aí eu procurei um laboratório, como não tinha ninguém que conseguia ter eficiência, era inicial com equino aqui no Brasil, tinha um grupo que fez, mas eles ficaram limitados até Isso certa em que parte. ano, mais ou menos? Isso foi em 2010, Aham. né? Eu fui para a Argentina em A 2010. reprodução aqui Fui em, ainda dois, eu estava. fui em 2009 para 2010, se eu não me engano, para a E Argentina. a reprodução no Brasil ainda Não, estava não, para trás? Não. não, não. Pô, assim, na parte de campo, nessa parte de biotecnologia de ICSI, sim, estava para trás. Aham. Nos outros quesitos, o Brasil ele sempre teve eu sou muito bem sucedido na parte de Legal, produção. legal. Claro que eles lá fora têm muito mais investimento, Sim, equipamento sim. sofisticado, eles têm uma outra condição de Aham. poder De produzir. Então, desenvolver, né, novas exato, e isso técnicas e botava eles tecnologias. muito para frente, entende? Bota até Legal. hoje, na Uhum. verdade, né? Entende? Mas assim, e a parte da Ix, sim, né? Eles estavam já nos luz e aqui naquela ocasião não tinha ninguém ainda que fazia. E aqui no Brasil, você chegou a ter alguma referência de você olhar e falar, putz, eu preciso acompanhar esse cara mais de perto, eu Ah, preciso cara, ver. tive algumas referências, né? Eu acho que assim, um dos caras que eu fiz estágio ainda antes de eu formar, Uhum. o nome dele se chama Edilson de Paula Lopes. Que né, na época que eu fui fazer estágio, fui estagiário dele das estações de monta lá no Ara Santa Esmeralda, em Esmeraldas. Uhum. E para mim, uns caras que têm um conhecimento absurdo em termos de ganho de conhecimento, cara,
né? Tudo bem que são fases distintas, Sim. Sim, mas eu equiparo ele, o que eu aprendi com ele, eu equiparo tanto que eu aprendi com ele com o Inter, por exemplo. entendi. Não. Entendeu? Então, assim, eu passei por muita pessoa boa, Ele te deu muito entende? conhecimento prático. Ah, teórico e prático, entendeu? Assim, eu aprendi muito com ele. Então, ele foi um dos caras que me chamou a atenção, entendeu? Sou agradecido e sempre eu falo isso até hoje, em curso, em Legal, palestra e cara, tudo legal. mais, né? E Legal. boto e tudo, e daí ele ligar e ficar assim, pô, Renan, que legal e tal. E, É cara, verdade, é é claro, a verdade, gente tem que né? E valorizar, passei, né, e passei por, quem eu teve com a passei pelo gente. Farinácio em Brasília, que, pô, um cara fantástico, entre outros profissionais muito bons, cara, muito bons mesmo, graças a E, Deus. cara, tu fazem parte da sua Ah, história e sim, fizeram o Reno ser total, quem ele é hoje, né? total, total. Gratidão é a semente da abundância, não É, adianta, não, tem eu que acho que ter isso eu acho total. que faz parte até para você poder dar um passo, você tem que se agradecer a todo mundo que te Exato. ajudou a chegar naquele E o degrau, legal é entendeu? assim, você Ah, espelha, né, na galera, você espelha nela, aí você vai, teve a oportunidade, conviveu, sugou, aprendeu, tal, e, cara, vou seguir meu caminho e, cara, eterna gratidão a tudo que você fez, né? teve até uma situação com o próprio Edilson que fizeram um podcast da parte de Aham, reprodução e eu falei exatamente isso no podcast. Depois ele foi, então, posteriormente, ele veio fazer um curso comigo aqui em Caxambu. que legal, Legal. cara. E ele falou, poxa, Reno, quem diria, né? Depois de anos você foi meu aluno e eu tô vindo fazer curso com você. E aí fizeram uma gravação de podcast com ele. Ele mencionou, olha só, umas coisas são, né? Como que é a Eu fui vida. professor do cara, hoje eu sentei para aprender com ele e tô aqui, foi muito bacana. É, Muito isso é muito legal. legal, cara. Isso é Muito muito legal, legal. porque a vida roda, né? A vida. Sim. E eu sempre escuto essa frase, né? Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Então a gente tem que ter essa humildade realmente de sentar, aprender, reconhecer, assim como o cara teve. Você imagina para ele, Sim, se ele não tem essa sim, humildade. Se exatamente. é um Ele cara, não vou, não pô, vou foi sair meu do aluno, eu não vou fazer curso com ele. é, E o cara teve essa humildade de vir, de reconhecer que ele estava aqui para aprender com você. Cara, sinistro, muito legal. Mas aí, continua. Veio dos Bom, Estados aí Unidos eu e Buenos tal Aires. Da Argentina, eu falei, eu tenho que fazer esse negócio. E aí eu entrei, procurei um professor da área de bovino, que fazia parte de clonagem lá em São Paulo, junto com o Luciano, que foi aquele professor que na época fui no Guinter, ele que me incentivou na pesquisa, ele foi fazer doutorado na Flórida, posteriormente ele pegou e passou no concurso para professor nessa mesma faculdade, em Uhum, Pirassununga, né? Faculdde de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, que ficava dentro do campus da parte de veterinária, uhum. lá em Pirassununga, da USP. E aí eu prestei prova e fiquei trabalhando com os dois, e o nosso projeto foi em cima disso. Entendeu? A gente começou com poucos pilotos, vamos botar assim, a gente já conseguiu atingir embrião. Posteriormente, por questão de financiamento de projeto, a gente teve que mudar de linha, né? E aí eu trabalhei com essa parte de aspiração, de você coletar o ósito, que é uma parte Sim, da IX, sim. né? E mandar para fazer a injeção e tudo mais. E eu acabei fazendo parte do projeto. Voltei para os Estados Unidos, fui para Lexington, Kentucky, passei mais 6 meses compilando dado, colhendo todo o material, né? Utilizei todos os dados de campo e tudo aquilo que a gente fez na Argentina, que era dentro da Pô, mesma linha, e ficou realmente uma tese, uma apresentação, ficou um trabalho bem sinistro, você deve bacana. ter levado conteúdo, assim, Foi bacana. dados pra caramba, né? Foi muito legal, foi um doutorado Que bem bacana, maneiro, cara, que né? maneiro. E aí, E, pode falar, pode falar. não, e, cara, assim, aí, durante o doutorado, eu tinha acabado de voltar do Kentucky, sei lá, tinha uns 2 meses que eu estava no Brasil de novo, e aí meu telefone tocou de novo. Esse telefone é abençoado, hein? Não trocou. Galera do telemarketing, pode ligar que o homem atende, já deu isso. E aí meu telefone tocou de novo. E aí dessa vez falou assim, oi, tudo bom? Tudo bom. É, Meu nome é Jefferson Matos, entendeu? Eu estou à frente de um programa do Aras da Figueira, verdade que é no Rio Grande do Sul, Legal. um projeto muito avançado e tal, a gente quer fazer um número, a gente está procurando. Na verdade, estou te ligando porque eu tive 2 indicações do seu nome. E eu queria saber se você tinha interesse de vir conhecer o Aras, da gente conversar. Você já conhecia o Figueira, o Não Aras? conhecia nem o Figueira, nem o Jefferson. Quem são esses caras? São nomes grandes dentro da raça. Exato, eu ia chegar Sim, nesse ponto do Figueira, entendeu? né, que é um grande Aras no Brasil. Exato, entendeu? E na época, e até hoje é um grande investidor, né? Entendeu? Mas na época ele estava no auge. E tudo bom, né? Meu nome é pronto. Eu- Não é? Vamos lá, Oportunidade tá aí, cavalo arriado Ela- passando aí, você tem que ir à vontade. E aí eu
Peguei aviãozinho, fui lá conhecer, a gente conversou, tudo mais, não sei o quê, fechamos, eu ainda estava durante o doutorado, e aí eu aproveitei dos animais a campo para conseguir coletar mais dados, mais ossos para a gente finalizar o estudo, e fiquei no Rio Grande do Sul, permaneci lá por 7 anos, Acabou ficando 7 anos sete lá, anos cara. lá no Figueira, entendeu? Defendi meu doutorado em 2015, Uhum. e daí trabalhando a campo, né, Aí não parou direto, né? mais. Aí eu não Aí não parou parei, mais. E aí não depois parei. de lá que você veio para E o sul de depois que eu Minas, vim né? para cá, né? Aí E eu o Figueira, uma escola foi para você lá? Ah, Como é que foi, foi? foi uma escola, foi muito desafiador, porque, como todo investidor novo que entra no cavalo, Quer resultado. normalmente são empresários que têm um potencial financeiro muito Uhum, grande, uhum. mas não são pessoas que estão acostumadas com roça, palida do campo. Sim, Totalmente um perfil completamente diferente dos criadores daqui da região do sul de exato. Minas, que são as pessoas que entendem de terra, entendem de pastagem, entendem de criação, sabem como fazer, Uhum, né? Muitos empresários no Machador, eles entram com dinheiro e às vezes eles crescem muito rápido e não estão preparados, uhum. entendeu? Então, assim, foi muito positivo, foi muito bom. Na época tiveram vários cavalos campeões, entendeu? O manejo em si, quando você superlota os locais, é um pouco mais complicado, Claro, claro, é um um desafio, né? desafio. Mas o desafio é bom porque o desafio Faz crescer, né? não, e ele testa, e no desafio, na dificuldade, você pode mostrar o teu É valor. lógico, Eu é tenho isso para lógico. mim. Se o negócio fosse muito redondo, muito fácil, Qualquer um faz. É isso exatamente. aí. Então isso foi uma coisa que me projetou e Isso aí. e E eu foi falo muito muito isso bom, dentro do cara. escritório, que não te desafia, não te transforma. Exatamente. Se você está na sua zona de conforto, você É, não cresce. Se exatamente. Você você vai não ficar puxa, ali, tá legal, tá exatamente. tranquilo, lá, os cavalinhos estão comendo, tá engordando, Ah, tá uma medalhinha aqui, outra ali, tá legal. E aí você vivenciou isso aí no Manga Larga. Ali foi o seu início no Manga Larga? No não, meu Figueira? início no Manga Larga foi quando eu fui para Bahia. Tá, Bahia já Antes, era Manga antes já era Larga. Manga Já era Larga, Manga Larga. antes de ir para os Estados Unidos. Aham. Entendeu? Então a gente trabalhava em um, dois, três caras, assim, basicamente, e ainda rodava que o veterinário que foi trabalhar junto, ele ainda tinha outros residentes em outros locais. O Brasil, então, aqui no Brasil, você sempre trabalhou com o Manga Larga Com o Machador. marchador. Eu tive um pouquinho de guarda de milha, um pouquinho de campolino, mas muito pouco, mas 95%, 97% foi tudo E por marchador. que o Machador? Porque era a tua paixão ou porque o mercado é melhor? Ou Não, as duas não coisas? acho que não foi um. Eu acho que talvez foi questão de oportunidade, por eu ter feito faculdade em Minas, né? Contato mais próximo com o marchador, conheci o pessoal de Minas que trabalhava com o marchador, então foi um processo natural que a oportunidade apareceu com o marchador. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho que não foi nada específico do marchador em si, apesar de que meu primeiro cavalinho foi um marchador, É, exato, entendeu, né? Só que exatamente. para marcha picada, hoje eu trabalho mais com marcha batida, E na Aham. por Bahia também o modalidade. forte lá é, É é a picada, né? picada, né? Mas era marcha batida também. É? Eu trabalhava com Ah, marcha legal, batida. Quando você legal. trabalhava lá, era Ah, com batida. marcha batida, Porque entendeu? geralmente os aras têm preferência, né? Ou eles focam em batida, como é Ou que é foco, isso assim? sim. É. Normalmente um criador ele vai ou na batida ou na picada. Tem alguns criadores hoje que fazem os dois por visão de negócio, né? Ganha uma Entendeu? categoria, ganha na outra. E aí vê que Para às venda, vezes né? não para A venda, porque o negócio picada vai tem muita andar. procura hoje, né? Exatamente, tem uma liquidez muito É. grande. A média de venda dos valores é um pouco mais baixa, mas a liquidez é muito boa, Aham. porque o usuário, a pessoa que está começando a experimentar um cavalo e quer montar, ele se sente mais confortável normalmente numa Total, picada, total. E um cavalo de entendeu? passeio também, não que a marcha batida não seja, mas o picada é Como muito mais É mais confortável você cômodo, pegar né? uma há cavalgada maior. controvérsias. Esses caras lá, cara. Bom, eu também sou suspeita em falar que eu Há gosto da batidinha. controvérsias. Uma marcha batida é Também não come de cavalo. entendeu? Uma batida tem seu lugar. E a Não, batida você vai sem longe. dúvida, sem Você vai limites. longe. Batida tem Né? progressão, né? Batida tem progressão. Exatamente. E o Sim. cavalo, ele cansa mais na batida ou cansa mais na picada? Cara, eu acho que cansa mais na picada. Porque é mais É porque você movimento, né? articula mais, entendeu? Exatamente. Entende? Ou a batida, eu acho que poupa um pouco de energia e você tem um rendimento maior. Ô, Reno, e nesse papo do manga larga que a gente tá falando, que, cara, é uma coisa que eu gosto muito também, né? Meu pai nasceu na roça, e então, apesar de eu sempre andei a cavalo desde moleque, mas eu comecei a criar cavalo depois de velho. Deve ter o quê? Sei lá, 10 anos que eu comecei a criar cavalo. E é uma paixão que eu tenho também, o manga larga. O que que você vê, ouviu?
no Brasil, ao redor do teu negócio, e que você vê aqui no sul de Minas, cara? Como que você vê a relação como está o sul de Minas para a criação de manga larga hoje e como está o resto do Brasil, cara? Qual que Essa pergunta é é a pergunta de complicada. 1 milhão de dólares, né, irmão? Você vai me complicar. A gente não está aqui para falar, apontar Sim. defeitos, nada. A O gente que está que aqui eu para vejo? apontar características assim Ah, do que você vê no dia a dia. Bom, vamos lá. O que eu vejo, na verdade? Bom, daqui é o berço da raça, saiu daqui, certo? Então Claro, tem, pô, vários criatórios tradicionalíssimos, renomados. renomados, né? Então Uhum. isso é indiscutível, tá? A raça, ela é muito investimento, a raça pô, envolve muito dinheiro, então tem muita gente que investe muito, né? Você pega muito empresário que não é o negócio principal, o cavalo tá ali como hobby, como, né, o prazer do cara, que o cara, né, poxa, todo mundo tem que gostar de alguma coisa Sim, sem e dúvida. desopilar, né, cara? Pô, isso aqui é paixão, os caras gostam de competir, gostam de vibrar, gostam da relação que fazem com os amigos para poder estar ali competindo, faz crescer E um é ciclo sempre de uma amizade. festa. Você vai É nos uma eventos, você festa. vê que é uma Você parceria Muito, muito né? grande, né? o que eu vejo, às vezes, que é o seguinte, o pessoal daqui ficou segurando um pouco a genética e Eu insistindo vejo isso também. porque eles estavam com aquela genética, porque eles foram as referências por muito tempo, só que investimento externo, o pessoal veio, modernizou, comprou Comprou a muita coisa que eles genética, tinham de levou bom, embora. investiu, começou a ganhar na pista, e a turma daqui quis segurar um pouquinho, vamos dizer assim, não abriu sangue, ou não buscou cavalos mais modernos, porque a raça foi evoluindo, e muita gente ficou um pouco para trás, a Uhum. verdade é essa. Sim, sim, Entende? Então, sim. assim, você tem alguns criatórios que abriram a cabeça, começaram a enxergar isso e começaram a introduzir o cavalo. Muitos começaram a ver isso tarde demais e já estavam para trás, o comércio deles caiu, Sim. entendeu? Então, assim, de uma forma geral, hoje você tem muito bons criatórios externamente, aqui também você tem muito, é Sim, indiscutível, indiscutível, mas num indiscutível. modo geral, eles estão tendo agora que usar os cavalos de fora para refrescar o sangue da tropa, para poder dar uma modernizada e poder tentar chegar com o nível do Machado E tá, assim, o negócio é que entendeu? não existe certo e errado, né, cara? Existe o que Hum, você quer. Exatamente, é o É propósito de cada exatamente, criatório. Porque o propósito de exato. alguns, não, eu sigo nessa, eu acredito nessa linhagem e eu vou E manter tem essa. gente que gosta disso, que Sim, procura e isso, também não né? estou assim, não. Isso aqui é o que me importa. Eu não estou preocupado se eu estou vendendo Se eu vou mais ou ganhar vendendo pista ou não. menos. Eu faço com base no que eu acredito, Exato. entendeu? Se o comércio vier, não, ok, mas no final das contas todo mundo quer fechar as contas, Todo né? mundo, todo Não vamos mundo. mentir, todo mundo quer Onde há pelo menos vendas não há empatar, problema, né? né? Entendeu, né? São, né? Tanto é que muitos criatórios de nome basicamente se extinguiram, Uhum. entende? Né? Agora, uma diferença muito grande foi aquilo que eu citei. Os criadores daqui, todos eles entendem muito de cavalo. Do negócio como um Do, todo também, da como um fazenda, né? todo, do manejo, de alimentação, do trato, e outra coisa que é fundamental, não sei, eu não ia falar 100%, mas de todos os criadores que eu conheço daqui, todo mundo de fato é usuário dos É isso aí. cavalos. Total, Isso é uma total. diferença. Munta, né? Todos eles montam e todo mundo é usuário, sabe o que de Uhum. fato é bom, não é? Entendeu? Pode até no meio do comércio vender aquele, porque faz parte do negócio, ele tem que vender e fazer a roda girar. Mas ele sabe o que é um cavalo bom e o que não é. Ah, E sim. muitos dos investidores que são empresários, poxa, eles talvez Não tem não essa expertise. então, Não cara, tem essa eles expertise. fazem avaliação com um treinador, um peão, né, a gente chama montando, Uhum. mas ele mesmo não sobe num cavalo, ou sobe muito pouco. Então, isso é uma grande diferença. Sem dúvida. Concordo, Isso é uma concordo grande total. diferença. Concordo Tá? total. E é um conhecimento prático que, Ah, assim, você só vai pegar montando, né? Só vai entende? E pegar às vezes com montando. isso acaba fechando o negócio errado também, né? Que aí você compra. Sim, os que não montam vão fazer a Tem. compra na opinião dos outros. Os Tem. daqui, eles têm opinião. Sim, eu entendo quando eu falo opinião própria, é porque eles montam, tiram as E conhece, conclusões. conhece. Entendeu? Legal. Né? Não compra Aham. pela boca dos outros. Sim. E assim, um ponto, desde o começo vocês vêm falando muito sobre a questão do relacionamento, do comércio. Quando você entendeu que esse talvez fosse o diferencial do Reno lá no começo,
Porque às vezes você só quer ser veterinário, mas às vezes você não foca ali na questão do relacionamento, não entende que isso também é uma forma de vender o seu Sim, serviço, de sim. estar no ambiente certo, de estar com as pessoas certas. Como você começou a ter esse olhar? Como que ficou claro para você? Tipo, eu só quero ser veterinário de paixão e ponto. Eu acho que a vida e a necessidade vão moldando, né? Acho que não tem muito segredo, não. Você falou tudo, a vida e a necessidade, né? A necessidade vai te moldando, né? Ou você se adequa e percebe, ou você tá fora do jogo, né? Basicamente é isso, né? E assim, até como você disse do Mangalago, o Mangalago mudou. Cara, tudo muda. Sim, O meu é negócio, a uma mudança contabilidade positiva. mudou pra caramba, tecnologia, não sei o quê. Cara, o Mangalago não ia ser diferente, a criação equina, a reprodução equina não ia ser diferente, Sim. né? Eu lembro antigamente, na época do meu avô, que tinha que levar a égua, o garanhão, e aí montava o garanhão, machucava a égua, aquele negócio todo, ficava doido ali. Cara, hoje é muito mais simples, né? Ah. Hoje vai lá, coleta o sêmen, leva. Semina 5, 10 éguas, Exatamente. e tal. E aí veio esse outro ponto que hoje é uma vertente do Reno muito forte também, que é a Genetec, que é uma empresa de aspiração, Sim. né? Como você enxerga a aspiração hoje na reprodução? Sem dúvida, é uma evolução ali É o, Fala um pouco pra gente aí disso. é o presente e o futuro, né? Mas a gente vai pular uma etapa se eu for direto para a Genitec. Não, então Primeiro eu tenho que falar aqui quando eu vim para o sul de Minas, do laboratório. eu ia voltar nessa linha do tempo, porque a gente focou no Mangalaga aqui, ó, e acabou levando. Vamos cronologicamente. Ainda teve uns acontecimentos, umas experiências que eu acabei pulando no mestrado, que eu acho que é válido dividir. Então conta pra gente. Eu vou voltar um pouquinho ali na época eu estava nos Estados Unidos no mestrado. Eu recebi uma bolsa de mestrado, que, né, é como se na época eu recebi $1.200, é como se fosse receber R$ 1.200 aqui no Brasil para passar um mês. Entendeu? Aí depois a bolsa foi reajustada para $1.300, né? Que lá você gasta em dólar. Então era um negócio que era muito enxutinho ali e tal, dava para tomar uma cervejinha e tudo, mas um negócio muito regrado. E durante o mestrado, eu tive a oportunidade, tudo por conta da pesquisa do cavalo e do boi, de conhecer outros lugares, que foi muito legal. Eu submeti um projeto da parte, né, do meu mestrado, para um congresso no Havaí, cara. Que Isso legal, foi muito cara. bacana. Eu passei uma semana no Havaí com tudo pago. Legal. Mergulhei com a Ai, que raia triste. gigante, 2,5 metros. Sensacional. Eu peguei um aviãozinho junto com mais 2 brasileiros, a gente sobrevoou o vulcão que não estava em erupção, mas estava em atividade. Então, assim, me proporcionou muita coisa. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Canadá, com a faculdade custeando a parte, de 10 dias em Saskatchewan, entendeu? Tive a oportunidade de ir num congresso em Cambridge, na Inglaterra, depois eu fui para a Hungria, na Budapeste. Então, assim, apesar de durante o mestrado ser um negócio meio regulado, teve algumas oportunidades que, é claro, a gente busca as oportunidades, a gente cria as oportunidades, mas que foi para mim um ganho muito grande. Eu lembro uma viagem que a gente fez de carro, eu e mais 2 amigos brasileiros, no final do meu mestrado, que a gente foi ver universidades para ele se candidatar a fazer o mestrado dele. Que a gente rodou 4.000 milhas em, sei lá, foi 7 dias, cara, nos Estados Unidos. A gente foi numa Só faculdade. curtindo, passeando, conhecendo. E foi assim, fomos lá e vimos o primeiro clone feito, que é o Idaho Gen, entendeu? Que era um burro lá em Idaho. Teve umas coisas, assim, bem legais. Depois que eu saí do Rio Grande do Sul, né, aí me indicaram também para poder vir montar um programa aqui em Caxambu, entendeu? E eu acabei vindo por Caxambu por conta da oportunidade. Posteriormente, perdão, era uma coisa que eu ia tentei algumas vezes achar um parceiro para montar no Rio Grande do Sul, que era um laboratório que realizava exame de anemia hemomo de equino, que, para quem não sabe, anemia hemomo, né, são 2 doenças, uma é zoonótica, a outra, a anemia é como se fosse a AIDS, né, só que no cavalo, entendeu? E isso é obrigatório estar negativo para você poder transitar, para não poder disseminar a doença. Questão de saúde pública. De saúde pública, entendeu? E para você não disseminar, levar um equino infectado daqui para outro lugar e contaminar de outro lugar. E quando eu estava aqui em Caxambu, me apareceu a oportunidade, né, de uma pessoa que tinha conhecimento, de eu abrir um laboratório e eu comecei a investir. Foi onde saiu o Iron Lab. E você já conhecia Caxambu? O Caxambu apareceu assim? Não, eu tinha vindo aqui 2 vezes. Conheceu o sul de Não, eu Minas? vim uma vez numa competição que teve aqui em Caxambu, né? Uma exposição aí. Numa exposição que teve aqui, entendeu? E depois eu vim por essa oportunidade Já de sabe, mas trabalho. assim, já sabia que aqui no sul de Minas era o berço da Sim, raça. sim, Você já sim, sabia. sim, sim, Já sim, conhecia isso aí. os grandes criatórios daqui. Sim, de nome. Eu nunca tinha visitado.
mas de nome eu já conhecia, Legal. né? E aí foi onde eu abri o laboratório, né? Foi um processo de 2 anos aí até conseguir abrir, porque você passa por não sei Precisa quantos de Não, eu certificação, acompanhei isso aí né? com você, precisa mas de o laboratório veio certificação. na sua cabeça como? Aí veio o Reno Empreendedor. Não, aí veio o Reno Empreendedor. Aí É, veio como? Eu sempre quis abrir o laboratório no Rio você Grande já do Sul. queria, você já tinha Sim, essa ideia de abrir um porque eu laboratório. achava que era um negócio interessante e é alguma coisa afim com o meu meio, né? Reprodução, cavalo e tudo mais, abrir um Uhum. É laboratório. mais um serviço que você teria para ofertar dentro da sua área. Exatamente. Então, assim, e lá eu procurei parceiros, mas ficou no papel. Eu lembro que na época eu tentei buscar a franquia de um laboratório credenciado para ver se eu abria uma franquia lá. O negócio não andou. Chegou aqui, eu falei, vamos montar, né? Vou montar o próprio laboratório. Na ocasião, até, tinha um colega nosso aqui que ele estava tentando abrir também. E eu falei assim, só que ele estava mais à frente e tal, não sei o quê. E eu cheguei a comentar assim, poxa, ao invés da gente ter a possibilidade de competir, Uhum. por que não se juntar e a gente é mais forte do que dividir o mercado? Tal, tentamos algumas negociações, acabou não dando certo, né? E aí eu vim e abri o laboratório. E aí, desde então, acho que isso credenciado deve ter uns 3 anos, E ele abriu? talvez. Ou nem Não, abriu, desistiu? não. Não, ele não abriu, acabou desistindo, acabei abrindo, conseguindo abrir o laboratório, e aí eu acho que ficou um pouco inviável de dividir o mercado já com o laboratório estabelecido. Ou seja, perdeu a oportunidade de ser sócio e tá no negócio. Mas Ah, o cavalo faz arreado passou. parte. Faz parte. Na verdade, na ocasião, eu acho que como ele estava à frente, ele não acreditou que eu ia conseguir, porque o Aham. negócio é muito burocrático, Eu lembro você entendeu? falando isso pra Era gente. muito burocrático e tal, e eu acho que ele não. Muita normativa, né? E aí não acho que não botou fé que eu ia conseguir abrir e tal, eu acabei conseguindo, né? Muita normativa. Hoje eu acho que a gente, porque você passa por auditorias, né? Você tem que é muito normativa, muito burocracia, tem ISO, né? ISO Sim, 17025 sim, para controle de todo laboratório. Então você tem que pôr muitos procedimentos, sim. né? É, a gente Gestão tem de isso no qualidade, sempre escritório também, vocês a têm gente isso, sabe né? a Ah, dificuldade que é. e aí eu devo ter passado por umas 6, 7 auditorias já. Entra em metro, né? Porque a gente tem que corresponder em metro. Ele responde ao ministério, né? Ele tem um órgão, tudo, mas tem que apresentar uma exigência do ministério que o laboratório siga todas as condutas e passe tudo. Entendeu? Uhum. Então é uma coisa que acabou pra gente, depois que a gente abriu, sendo positivo. Quanto tempo você demorou para 2 anos 2 anos? para conseguir. 2 anos, entre iniciar o projeto, montar, e você tem que. E eu tive que sustentar aquilo por 2 anos, porque você tem que ter todo o seu corpo de funcionário qualificado, você tem que estar rodando amostras como se fosse válida, porque Uhum. você tem que ter credenciamento de amostra, tem que provar que você faz tudo correto, então tem controle de qualidade, tal, 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 para depois você passar por Ou auditoria. seja, você montou um negócio do zero, investiu, ficou 2 anos sustentando, botou equipe, operação Só, de amostras, antes de poder abrir as sim. portas para o mercado. 2 anos no negativo, É. injetando dinheiro para poder estar apto a prestar o serviço para o E é mercado. uma ingestão de dinheiro alta, né? É Por causa alto, de é equipamentos, né, alto, cara? é bem alto, né? Não é assim simples, é só prestação do serviço e o Não, computador eu não, entrego pro não, 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 é um engenheiro. investimento considerável, entendeu? E assim surgiu o laboratório, né? E Então, aí surgiu o Arion Lab, que é um laboratório aqui na região, no sul de Minas, que atende, que faz a IE, né? Faz todos os exames aí e a para. parte do laboratório clínico também, mas o foco é anemia hemorromo, né? O foco principal, Aham. carro-chefe, né? E aí, como que você viu o Reno a partir desse momento que o Reno deixou de ser aquele técnico do negócio e virou gestor? Ah, foi bom, foi outro desafio, né? Então, e aí, como é Foi que foi outro esse desafio? Conta desafio. um pouco pra gente como que está Ah, sendo, porque ainda, como está ainda sendo, acontece, né? né? Cara, todo dia é um aprendizado novo. A verdade é essa, você aprende todo dia, todo dia, todo dia, E assim, o entendeu? legal é que quando o Renan entrou na base, que a gente começou a ter as reuniões de onboard e tal, todo o processo, eu também não tinha muito tempo que eu tinha entrado no escritório. Aham. Então, assim, e era aquela questão assim, eu também tô dentro de algo novo, e aí chegou o Renan. E eu, assim, pensando lá no cavalinho, lá na coisa, aí chegou o Renan. E aí a E gente você já conversando. conhecia o Reno Eu já assim? tinha ouvido falar do Reno, isso lá no Rio de Janeiro, lá Aham. com outros veterinários. E aí, quando eu fui, tipo, conversando, conhecendo, eu falei, cara, ele não é estranho. Aí eu entrei em contato com o pessoal de lá, falei, por acaso é ele que vocês falavam? É, Aí ele falou, ai, que legal, ele é cliente nosso e tal. E aí, uma parte legal é porque eu sempre gostei do ramo e tinha contato ali com o campo, com a lida. Então, poder ver o outro lado de gestão e saber como que funciona foi uma experiência Sim, legal para mim sim. também. Eu falava, trocava uma ideia com o Matheus e tal a respeito.
E aí ver que não é só ser veterinário, não é só fazer, você tem que ter você sempre correu atrás. Sim. E era legal que quando a gente começou ali a organização do plano de contas, ele tinha muito claro. Eu preciso dessas Eu preciso informações. dessas informações. Não era assim, ó, tô fazendo, eu preciso saber quanto vai fechar. Não, Malu, eu preciso saber dessas informações. Como é que a gente faz? Como é que a gente organiza? Então foi uma troca interessante, porque não veio só aquele nu e cru do veterinário. Eu preciso saber se eu tô ganhando ou se eu Tô tô fechando se eu positivo tô ou positivo, negativo. se o negócio tá bom ou não tá. Não, veio bem pensado, vamos dizer assim. Então eu acredito que você não foi no impulso, eu quero abrir, eu vou fazer. Você se preparou para isso. Até mesmo quando a gente quer falar sobre resultado, que a gente quer resultado, você sabia exatamente o que você queria, como que você queria, como que era. Aí tinha a linguagem ali, aí tipo, o que é isso? O que não é isso? E, portanto, quando a gente vai falar do seu financeiro com outros dentro do escritório, em relação ali a olhar para o relatório e tal, mas o que é isso? Não, é isso, é isso, é isso. Ficou mais fácil a comunicação por já ser do contexto ali. Mas sempre veio, eu sempre falei, cara, ele tem uma sacada assim que não sei se outro veterinário teria, não sei se em outro ramo teria. Eu não digo nem É o outro veterinário, outro empresário, né, cara? A gente sempre teve um olhar para você assim, um cara, acima da média. Porque a gente sabe que a gente tem conversa com você que a gente não tem com qualquer um. Aham. Porque você tem conhecimento, não digo nem do técnico, do prático ali do dia a dia, mas é o que a Da Mala falou. gestão. Eu preciso desse número, eu preciso dessa informação. E isso daí, como é que foi para você, cara? Você se qualificou, você buscou ir atrás de gestão ou já era uma coisa natural que foi acontecendo? Eu acho que entra a vida de novo. A vida Vai batendo, vai ser por lá, se cria. Porque é uma falha muito grande, né, que eu vou falar, nossa, e aí eu falo até como veterinário, porque a gente conversa entre veterinários, né? A gente não tem a parte de... E eu também não tive tanto isso em casa, né? Como a gente tem muitos clientes que são grandes empresários, e eu pude perceber isso, que os empresários muito bem-sucedidos preparam os filhos para a parte da finança, a parte de administração. Eu não tive isso. E nós, como veterinários, nós não temos isso. Eu acho que é uma cadeira falha dentro até da faculdade, cara. Mas eu acho que não é nem só veterinária, Não, isso no é curso todo. geral, entendeu? Então isso é muito falho. Se vocês, agora eu vou puxar a sardinha para vocês. Se vocês soubessem o tanto que eu aprendi sendo cliente de vocês, que me fez o meu negócio dar uma decolada, porque foi mexendo com vocês. Quando a gente iniciou, a gente começou no Iron Lab, Sim, né? sim. Então eu vi que eu tinha noção que a gente só pode tomar decisão se a gente tem ali os parâmetros claros para poder tomar decisão. Foi o que eu falei, ó, eu preciso dessa informação essa, porque sem informação você não toma decisão. É achismo. Aí o resto Aí é é tudo feeling. achismo. Aí é feeling. Aí feeling você vai até certo ponto. Tem exatamente. pessoas que fazem no feeling. Ou nem vai, né? Ou nem vai, né? Entendeu? Se for ver as empresas bem-sucedidas, cara, Não existe feeling. né? Vocês partir para um âmbito profissional, Claro. existe, né? Você tem que partir Claro. para uma gestão, uma administração profissional, ponto. E foi onde a gente começou a trabalhar junto, né? E confesso que foi a melhor coisa que eu fiz. Legal. Entendeu? Foi partir para trabalhar com vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Tanto é que hoje nós temos 3 empresas no Ponta Azul, e eu não faria isso se eu não tivesse visto Sem resultado. dúvida. Né? Sem dúvida. Não é puxar sardinha, mas fica para você ouvinte, entendeu? Segue o caminho, cola no BPO, na gestão da contabilidade, porque o negócio segue. Exato. É verdade, Claro, o caminho claro. é certo, vai. Porque, pô, não tenta fazer um negócio no achômetro. E assim, não vale Entende? você gastar energia para aprender a fazer uma coisa que não é teu core, né? Não é teu core business ali, cara. Cara, o Reno é bom em quê? Reprodução, em prática, em campo, em conhecimento. Cara, número, Matheus, Malu, resolve para mim aí e me entrega pronto. Cada um na sua especialidade, né? Lógico. Entendeu? E um bom time é formado de vários Lógico, conhecimentos. lógico, com certeza, com certeza. E aí, então veio o Iron Lab, né? Já tem. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer a parte da gestão no Iron Lab. Aham. E aí eu vi que, poxa, e é na parte da reprodução, por mais que eu tenha um CNPJ, seja empresa, você acaba misturando a questão da sua pessoa física com a pessoa jurídica. É só você mesmo ali na consultoria, por mais que você tenha pessoas trabalhando para você, você é o único dono do negócio. E aí você não consegue também ter parâmetro, né? Aí eu botei a contabilidade, o Conto Azul, na minha pessoa Reno jurídica, Reprodução. na reprodução, para poder enxergar e ajudar a tomar decisões, entende? Né? Então, assim, né, eu não botaria se eu não tivesse aquele mais resultado, Sim, com né? certeza. Então, assim, isso foi uma coisa que, para mim, foi um divisor de águas. Né? Legal, Foi um cara. divisor Legal. de águas, Não, estou sendo sincero.
Para mim foi um divisor de águas, tomar a Maneiro. coragem, dar esse passo e ver que realmente foi um dos melhores passos que eu tomei. Aham. Nas decisões Que tomadas legal, assertivas. cara. E assim, Entende? esse é um serviço que a gente faz aqui dentro do escritório, que acaba sendo diferente um pouco da contabilidade, é totalmente diferente da contabilidade Sim. tradicional ali. A gestão financeira, Porque né? a gente fica colado, eu falo correndo todo Todo santo dia. dia, a gente Todo se dia. fala todo santo dia. Ah, precisa dia. de alguma coisa? Ah, Maria, Nossa. eu, William, a gente se todo fala dia. em empresas diferentes. Então a gente Empresas fala diferentes. sobre a Genetec, a gente fala sobre a Reno Reprodução, a gente fala sobre a área, a gente entrega ali os resultados ali todo final do mês e a gente consegue, ó, precisa de algo, tá faltando algo, Maria, eu quero isso, né? Ou, Maria, quero aquilo, e é constante, então a gente acaba acompanhando toda a evolução do processo ali. Então, ó, esse mês tá legal, esse mês não tá, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E é o que você falou. Com isso, você consegue também ter as decisões ali dentro do contexto. Vale? Não vale? Ó, quero fazer tal decisão aqui. Posso? Não posso? Vamos olhar, vamos ver, vamos fazer reunião. E é bem legal. É. Ô, Reno, e aí veio, né? Veio para o sul de Minas, já existia o Reno da A reprodução, reprodução. virou o Arion Lab ali, Um outro um negócio. outro negócio, um laboratório como é que é assim, o Arion Lab hoje ele atende Brasil inteiro, como que funciona? Mais Mas regional? não, o Orion Lab ele é mais regional. Aham. Porque depende Entendeu? da Ele é mais, amostra, né? Tem que pegar. é mais regional, Uhum. entende? E tem outros serviços que eu acabo terceirizando, porque localmente não Sim. se justifica investir naquele serviço. Teve serviços que eu comecei a investir e vi que talvez a demanda local aqui não era tão grande que eu passei a terceirizar. Aí você vai tomando decisões com base nos Uhum. números, Uhum. né? E aí, né? E aí depois do terceiro negócio que a gente volta na X. Mas Aham. antes da X, eu acho uma coisa interessante dizer, que lembra quando eu falei, eu tentei bolsa de iniciação científica 3 vezes, não Uhum. consegui, deu errado. Aham. Tentei mestrado 3 vezes, deu errado, e aí eu fui acabar parando com um cara que é tido como o melhor do mundo, que é Uhum. o Dr. Guinter, né? Eu tive algumas experiências que não deram certo também. Foi uma vez que eu tentei, eu com um amigo meu, a gente comprou uma franquia para fazer a parte de sexagem de sêmen, né? Escolher o espermatozoide ali para Uhum. poder direcionar se para nascer fêmea ou nascer macho. E essa foi uma das apostas que deu errado. Deu errado porque a técnica que o cara vendeu para a gente gastou uma grana, a gente começou a botar no mercado, botamos com cautela, mas a técnica não foi à frente. Não que o negócio não daria, o negócio tem um potencial violento. Sim. Só que o negócio não funcionou, foi um dos investimentos que deu errado. Eu costumo falar o seguinte: para você tentar ou conseguir alguma coisa na vida, saber ganhar é muito fácil, saber perder, mas eu acho que o grande sacada, o grande truque para você vencer, você tem que saber perder. Acho que o Total. maior, assim, você tem que saber perder. Porque a pessoa que não sabe perder, ela tenta uma vez, ela perde, ela se frustra, não tem coragem, com medo de errar novamente. É. Entendeu? Aquela pessoa que aceita a derrota e tem a humildade de errar, fala, pô, e E aprendizado, né? você tem que ter isso Aprendizado. e para poder a coragem de ir de novo. Sem dúvida. Entendeu? E E você tira tá a lição. pronto para errar e aceitar a derrota caso seja Aham. necessário, entendeu? Aham. Acho que isso é uma Cara, coisa bem sensacional. Uma legal. pegada, Ah, cara, uma mensagem incrível para quem tá em casa, para quem tá ouvindo, cara. Saber perder faz. saber perder, eu acho que para mim é o principal. Cara, incrível, Ah, incrível. saber perder. E isso bate muito na questão do ego, Sim. né? Tem gente que tem um ego muito inflado que não admite a derrota. E eu olho para isso, eu falo, cara, como é que a pessoa não enxerga isso, né? É assim, eu me sinto até mal, porque a gente fala, né, Malu, nas reuniões de onboard, essas coisas do cliente, a gente deixa claro que dentro do escritório não tem ego. Porque a gente cresce é na crítica, é no apontamento de algo que não tá ruim. Porque o cliente que reclama é o cliente que quer ficar com você. O cliente que não quer ficar com você, ele mete o pé, Ah, ele vai embora e sai falando mal pra rua. O isso aí. cliente que reclama é o cliente que quer ficar com você. E a gente vê que tem muita gente que não lida bem com isso, cara. Sim. Então, assim, você é um cara super bem sucedido, um cara inteligentíssimo e tal, e você trazer isso pra quem tá em casa ouvindo, cara, no interior, assim, na cidade do interior, numa região, nossa, cara, é muito legal falar de saiba perder, né? Aceite a derrota, aprenda com ela e continua o teu caminho, cara, porque a vitória tá lá na frente, a vitória tá na persistência, né? É o que você falou no começo da entrevista, dificilmente você acerta de cara. Mas você vai, e, cara, bingo. Uma hora deu uma sorte danada, né? Nossa, Uma hora deu uma sorte danada ali. Cara, muito legal, cara. E aí me conta mais aí, antes da gente chegar na aspiração.
que aconteceu ali ou já vamos para. Não, e aí eu continuei aqui com o laboratório, consolidando, graças a Deus fui ganhando espaço aqui na parte da reprodução, né? Que para mim sempre foi muito positivo, né? A reprodução, de uma certa forma, sempre foi meu carro-chefe, Sim. entendeu? Que era minha fortaleza e tal. O laboratório veio um negócio legal para complementar, né? E aí no ano passado, né? Me aparece, na verdade, há 2 anos atrás, surgiu essa empresa aqui, né? Já tinha uma outra empresa muito bem consolidada no Brasil, que é consolidada até hoje, e apareceu essa empresa nova da parte de RIX, chamada Gentech, né? Eu falei, olha, interessante. Na ocasião, eu cheguei a contactar os proprietários para ver se eu, opa, né? Que tive a ciência que tinha um colega entrando e tal, não sei o quê. Só que como eu tinha a experiência da parte da sexagem de sêmen, né? Eu falei, não, agora vamos um pouquinho, vamos arriscar, mas não vamos arriscar tanto. Deixa ela começar. Se eu ver que eles estão caminhando, depois, nem que eu custe mais para eu entrar, eu entro depois, mas eu não vou de piranha dessa vez, entendeu? E aí eu acompanhei, eu vi que eles começaram a ter resultado com a ICSI, com a produção in vitro, né? E aí eu conversei com outro colega que tinha transferido em milhões congelados, isso foi uma mudança nada na O reprodução. congelado, né? O congelado do embrião está sendo uma mudança de paradigma, porque até então você não conseguia congelar embrião de equino e descongelar e transferir com eficiência. Teve resultado, e aí eu fui num congresso, encontrei novamente essa pessoa, e aí a questão da oportunidade. Já peguei ela, Mais uma sendo ter vez. mais uma E assim, o oportunidade. network de você estar em movimento, né? Se você não Sim, tivesse ido nesse sim, congresso, encontrado essa sim. pessoa. E aí do congresso de Porto Feliz mesmo, já fui conhecer o laboratório em Campinas. Já sentei com ele, fez questão, já abri na mesa, ó, a gente conversou há tanto tempo, eu tenho interesse de entrar no laboratório, né? Foi quando eu te convidei, né, ano passado, Sim, para sim, fazer, eu comecei as negociações sim. com eles de entrar como sócio e tal, a gente entra com a parte pequena, eu tenho 10% do laboratório de Campinas, e aí eu chamei, né, a equipe de vocês e falei assim, vão participar da reunião comigo, que eu tenho que saber Foi. como é que está a parte financeira e contábil. Na ocasião, como era uma empresa inicial, e é a mesma coisa aí eu tive a experiência do Iron Lab, que eu tive que sustentar 2 anos para rodar, né? Eu já entrei com outra cabeça, porque quando a gente fez o levantamento, eu te chamei, a empresa tinha 300 mil de dívida, né? É verdade, Eu tinha é 300 mil verdade, de dívida. verdade. E aí você virou e falou para mim assim, pô, Renan, você tem certeza? Então, levanta essa Entendeu? informação, qual Eu é falei, dessa pô, dívida aí? 300 mil de dívida, você vai entrar numa empresa que ela está no negativo, entendeu? E eu lembro que você falou, cara, a hora é agora. Eu falei, pô, essa é a hora de eu negociar a empresa, porque depois que ela decolar, É muito eu não mais vai difícil, muito valer mais mais. oneroso, né? Exatamente, o preço não vai ser esse, vai ser outro, entendeu? Posteriormente deu certo, entrei em negociação, a empresa tinha 300 mil de dívida e tinha um caixa lá de 20 mil reais de operacional, né? Entendeu? Né? Menos de um ano depois a gente entrou, eu confesso que a gente teve um resultado legal, e a gente deu uma Sensacional, boa guinada, sensacional. vocês têm os números, eu não preciso falar Sensacional. número aqui, A gente né? levantou, inclusive, esses números para você Isso. depois da entrada do Reno, né? Exatamente. Então, assim, então a gente pegou uma empresa que teoricamente era 300 mil de dívida, só que eles tinham uma parte contábil que não era maldade, não era nada, estava obscura por questão de estar trabalhando com uma empresa que não deixava as coisas claras. E eles tinham BPO também, né? Eles tinham BPO, trabalhavam não, conta azul não. Era Era conta azul, era eles já conta tinham azul, conta era azul, conta só azul. que se perguntasse, eles não sabiam de Mal nada, o negócio alimentado, né? Exatamente. Então eles não tinham, eles tinham a ferramenta, É. mas não tinha a equipe para poder usar pilotar a Ferrari. Não adianta Exatamente. nada. Não adianta Então nada. você tem uma Então, a Ferrari não passa de 30 por hora. Então você perguntasse, eles não tinham nem noção de como é que estava a situação. Depois que eu entrei, era a queixa dos sócios que não existia transparência, não por maldade, mas porque eles não tinham gestão financeira. Entendeu? Por aí a gente pegou, né? Aí, como tive desempenho, fui ganhando confiança dos Ganhando sócios, voz, né? voz lá dentro, os caras foram me dando autonomia, e aí eu bati desde o início, a gente tem que trocar a contabilidade e o pessoal do financeiro, E assim, né? Isso se perdurou, na verdade, por 3 meses, e é uma coisa que vocês não sabem, esses 3 meses perduraram, não trocamos a contabilidade, porque a gente estava em negociação com um empresário muito grande do Nordeste para abrir uma unidade lá. Acabou, e aí eles falaram assim, Reno, não está na hora da gente mudar a contabilidade agora. Vamos gastar energia com isso, não. Por mais que a gente saiba que a gente tem que trocar, e você já convenceu a gente que tem que trocar, essa troca nesse momento, por conta da negociação, não é uma coisa positiva. Vamos aguardar um pouco. Esse perdurou por
um bom tempo, acabou que essa negociação foi se estendendo, acabamos trocando até antes de se concretizar a negociação, acabou a negociação não indo para frente naquela ocasião, e aí eu consegui botar vocês no, vamos botar assim, no meu terceiro Sim, CNPJ, que eu sim, sou sócio, sim. foi onde a gente teve as coisas claras, e aqueles 300 mil que a gente achava que era 300 mil de dívida, na verdade eram 600, né? Entendeu? Verdade, ainda teve Eram isso, né? 600 mil de E dívida, assim, o mais legal entendeu? dentro desse contexto, mesmo sabendo dessa dívida, quando a gente começou já a fazer o planejamento para que fique pague. Vai ser Sim, paga. Mas exatamente. como? Vamos ver os números, vamos ver. Aí a gente tem que saber de conseguiu. fato É, que era para poder levantar planejar o alguma valor. coisa. E assim, e aí vem Entende? mais uma vez a parte do Reno como gestor. Não sou só Sim, veterinária, não estou como trazendo empresário. só o meu empresário. conhecimento e a Ah, minha referência aqui dentro. Eu estou trazendo para vocês a parte de gestão, eu estou é. mostrando para vocês. E a gente continua nessa mesma pegada. Vamos olhar, vamos planejar, vamos executar como é que está a situação. E os resultados mudaram completamente. A E gente é saiu de um caixa teoricamente, né, negativo, Negativo. Sim. né, E o maneiro e é que os decolamos, né? sócios veem isso, né? A gente teve uma Sim. reunião, eu tive uma reunião com o sócio esses tempos de abrir uma nova unidade, aquela história e tal. E, né, você até me mostrou também mensagens do pessoal de quando receberam os primeiros relatórios, né? E, cara, se não fosse o Reno, nada disso tinha acontecido. Sim, eles reconhecem É, isso, entendeu? exatamente. É o Reno com a competência de vocês, mas a decisão e o peito passa É, pro Reno ué. de botar vocês para dentro. De Exatamente. saber que a ferramenta da Exatamente. equipe é boa, que vai fazer diferença pra gente, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, olha como é que é investida, como é que é o poder do movimento. O Reno estava no congresso, o Reno conheceu, não, já conhecia, contactou ali, conectou com a pessoa, foi em Campinas, fechou a negociação. Da negociação, você tirou uma empresa que devia 300/600 600 mil. para um negócio que Decidiu. hoje é totalmente lucrativo e, Total. cara, a tendência é cada vez crescer mais. Exato. Comunidade no Exato. exterior, né? Eles já têm uma unidade Nos Estados Unidos. Eles é líder dos Estados Exato. Unidos. Eu sou sócio da unidade do Brasil, Aham. entendeu? Eles têm outra unidade na Alemanha, já estão uma unidade construindo na Arábia Uhum. Saudita, né? E eles pegam investidor e já tem mais 3, tem Inglaterra, tem Colômbia, que está na prospecção já, negociação para crescimento. Você falou de Arábia. Nunca passou pela sua cabeça ir para os petrodólares lá para Cara, essa parte, cara? eu já tive 3 propostas. Eu imagino. Eu já Eu tive 3 imagino. A propostas hora de que ir você para Arábia. contou que teve proposta da Argentina, do negócio, a primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, teve proposta da Arábia. Eu já tive proposta, mas assim, eu, graças a Deus, eu sempre tive uma colocação aqui no nosso mercado boa. Uhum. Então tinha que ser uma coisa que valeria, que fosse muita diferença para eu largar o mercado que eu estabeleci. Então eu não quis ir para você ganhar a mesma coisa para mim. E voltar, assim, uma cultura totalmente diferente e Entendi. voltar e ter que reconquistar o seu lugar ao Nosso sol mercado, aqui, né? exatamente. Então, Cara, assim, que maneiro. Você teve proposta, então, 3 propostas já, Que legal, irmão. né? De ir para a Arábia e lá para a turma de lá. Que maneiro, Legal. cara. Mas Que não. maneiro. Ah, E aí, voltando na pergunta que eu fiz aquela hora. Evoluiu. Mangalaga evoluiu, a reprodução evoluiu, veio a aspiração. E aí, vai, continua. Agora eu lembrei de um ponto muito interessante, que eu me surpreendi. Vai lá. Eu quero entender o quanto a aspiração, cara, assim, qual a sua visão sobre a aspiração? Vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo. Já está mudando, É na isso aí. verdade. Já está mudando, a gente está vivendo a transição. Uhum. Entendeu? Era o que era futuro, hoje é presente, e eu tento falar com os colegas, ó, entra no jogo porque vai ser 70% isso aqui. Entendeu? O que era a transferência de embrião de bovino antigamente? E aí mudou tudo, não tudo, mas antes era, vamos supor assim, aqui era a quantidade que fazia transferência de embrião bovino, aqui era o que fazia FIV. Ao longo dos anos, isso se Aham, inverteu. aham. Então, aqui é o que se faz transferência de embrião convencional em cavalo, hoje aqui é ICSI. O Uhum. negócio já está assim, e para mim vai E o acontecer a caminho mesma, natural. vai acontecer isso aqui. Entendeu? Que para mim é o presente e o futuro. É o futuro que hoje já é presente. É o futuro que já é Que já presente. é presente, É o futuro entendeu? que já é E uma das presente. coisas que mais me surpreendeu por a gente estar num local que é o berço da raça, e a gente tem criatórios muito tradicionais, Uhum. que mantêm aquela cultura. Tem criatórios que ainda fazem a monta natural. Natural. Eu imaginei que essa técnica aqui talvez não iria emplacar pelo conservadorismo local. Sim, sim. Aí, meu amigo, eu me surpreendi. Porque o Porque pessoal aderiu. Aderiu. aderiu.
a turma daqui Legal, aderiu. E cara, que aí, cara, eu falei, legal. porra, bacana. Né? O que eles demoraram muito para ver, de repente Em começar a usar outros aspectos. começar a usar cavalo de fora, tal, tal, Aham. tal, 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 tal. Acho que de repente até o aprendizado disso, de que muitos ficaram Sim, para trás, sim. que não refrescaram a genética, seja pelo propósito da criação, que são coisas Claro, distintas, claro, ou eu claro. estou olhando o lado comercial, entendeu? Na IX eles começaram a ver, poxa, eu tenho que criar, sabe, gente, poxa, muito tradicional que procurou ir fazendo a IX. Então isso, cara, os caras, isso me Que surpreendeu. legal, cara. Que Isso foi uma legal. visão da turma que eu achei muito Não, e legal. você trouxe isso, Muito isso legal. legal, que o pessoal falou, tipo Isso assim, foi ó, muito legal. A tipo, turma. minha percepção, tá? Já Ah, vacilamos uma vez. Não foi vamos mais, vacilar de novo. foi mais ou menos a É, percepção que eu tive também. já Né? vacilamos uma vez, não vou Entendam vacilar com de novo. bons Vou olhos, acompanhar. tá? É, Entendam com exatamente. bons olhos, A gente mas está falando foi. de Ah, avanços da raça, da é, coisa, né? e assim, alguns criatórios tradicionais botaram e tudo, estão apostando e tal. Legal, bacana. Bom demais, né? Legal. Eu Não, não, felizão, legal, né? Cadê, papai? E Reno, mudando um pouco aí de assunto e voltando mais para o lado do Reno, como é para você hoje? Eu acho que você já tem esse entendimento, se vê como uma das referências do que você faz hoje, se não a maior referência dentro não somente da raça. Eu passo longe de ser uma referência. Acho que isso aí seria muita prepotência, entendeu? Eu acho que a raça ele tem, pô, excelentes profissionais. Eu brigo pra estar ali, de repente, na boca entre os 10, entende? Na verdade, às vezes você, já que quis muito tempo, você tem que almejar o primeiro para estar entre os Claro, 5. Você claro. tem que almejar tal. Eu não almejo ser o primeiro hoje. Não tem coisas que eu acho que vão acontecer de uma maneira natural. Não acho que eu sou o primeiro, entendeu? Tem muita gente boa, Uhum. mas eu tô ali naquele time ali, dentro do marchador. Tem outras raças que aí tem outras referências. Sim, Então, sim. como eu vivo no mundo marchador, eu sou aí, talvez, né, tô entre as 5 referências do Sem dúvida, marchador, sem dúvida. entendeu? Então, assim, isso para mim dá uma posição legal, Irmão, ok, aonde eu chego, que nego fala de entendeu? cavalo, começa a tocar de cavalo, Sabe? assunto e tal, sai reno. Todo Todo mundo mundo de sabe. máximo. Não, eu tenho essa noção, eu tenho essa assim. Todo mundo Eu sabe quem que é o tenho Reno. essa, eu tenho Seja no Rio, essa. seja em São Paulo, cara, Ah, Sérgio, assunto de reprodução, cavalo, criação, blá, blá. Quem mexe pra você lá, não sei o que lá, sai o nome, sai o reno. ah. Sai o reno, cara. Mas eu acho que é importante a gente ter pé no chão e manter humildade, Sem dúvida. porque se você. É aquele negócio da tal da arrogância, se você achar que você é o primeiro, você vai Cara, parar de aprender e você vai. a Entendeu? soberba Então, assim. precede a queda. Então acho que a gente tem que ter pé no chão E nesse assim, eu sentido. acho muito maneiro o seu, cara, de verdade, Ah, porque você é um cara que, pô, já tem uma história, tem cara, um conhecimento, tem uma cabeça absurda, buscou, cara, Estados Unidos, mundo inteiro, fora, Argentina, e tal, mas tem essa pegada de continuar aprendendo, né? Assim, De óbvio. continuar buscando, Ah, porque tem gente que fala assim, não, tal, tal, já tem aqui, isso aqui dá pra eu viver, tá ah. tranquilo, tal. Você não, cara, você tem Eu essa pensei. buscada e eu já tô esperando a hora que ele vai chegar e vai falar, Matheus, tô com um novo projeto aí do negócio. E, cara, é seu isso. É seu Uhum, isso. Isso é natural do Reno. É perceptível isso em você que você tá sempre buscando. Cara, isso daí sempre foi. Desde sempre, desde quando o Reno começou certo, lá atrás, o Reno sempre foi um cara pra frente de buscar. certo. Assim, ó, o Reno sempre foi um cara que teve um sonho, né? Eu acho que sonho tem que ter, que Tem que ter, é movimenta, combustível. entendeu? O Reno foi um cara que sempre teve ambição, acho que a ambição é Total, positivo, total, total positivo, total. acho que todo ser humano tem que ter ambição, senão sai do lugar, Senão não sai né? do lugar. Como você faz, quais os caminhos que você escolhe para poder atingir aquela ambição que vai determinar aí é caráter, Se ela é positiva ou positivo ou negativa. negativo. Isso aí. Então, assim, não, eu sempre quis, sabe, buscar ter sonho. Eu acho que isso Realizar, né, irmão? realizar. Isso vai do meu, acho que é um pouco de perfil, sabe? Assim, é o meu perfil de sonhador, sabe? De querer Aham. fazer alguma coisa diferente. E eu sou curioso, tanto é que o pesquisador, o perfil do É pesquisador claro. é curiosidade, ele quer Legal. respostas, ele fica É um perfil buscando. questionador, né? Por que Questionador, isso aqui? exatamente, entendeu? Acho que isso é bom porque faz você Total, crescer, total. entendeu, né? Saber aceitar as coisas, né? Isso é fundamental, aceitação, acho que não só profissionalmente, mas pessoalmente, a aceitação te faz crescer, entendeu? Mas saber também até onde você tem que insistir, porque se você não persistir, não é o primeiro não que você vai ter, que você tem que desistir, não. De jeito Aí nenhum. entra a De persistência, jeito né? nenhum.
De jeito nenhum. E energia, né, Reno? E questão de Ah, energia. Eu falo muito assim, não existe negócio ruim, existe negócio mal gerido. sim, Depende da energia que você põe naquele negócio. Aí isso. volta até na questão assim, eu não vou gastar energia com isso aqui, com número. Cara, vou contratar alguém que faça Sim, e vou focar na minha energia no que eu sou bom. E assim, eu vejo que você gasta, não, você coloca a sua energia nos lugares certos. Você sabe seu lugar de potência. sim, Qual é o lugar de potência do Reno? tá em produção. É isso aí. É no campo. É no É campo, no campo. é no É no campo. network, Porque o lugar que você entra, cliente, dificilmente você sai, cara. Você é, sai se você quiser. A é, verdade é essa. Você sai entendeu? porque eu quero um novo É, desafio. Mas é, você entrou em grandes áreas aqui na região. Cara, você entrou nos melhores áreas aqui da região e você não sai, velho. Você tá lá dentro e os caras têm confiança em você. sim. Todo mundo fala isso. Ah, você que mexe correndo lá, né? Menino bom, hein? Sempre tem essa conversa. Você que mexe correndo lá, né? Que menino bom, bom de mexida, né? Menino bonzinho e tal. Cara, não adianta nada você ser excelente técnico no negócio, mas você ser ruim de relacionamento, Sim, sim, né? E assim, como é que você vê isso, cara? Quanto o relacionamento pesa no sucesso de um negócio? 90%. Não, Total, verdade, porque não adianta total. você ser só um bom técnico. Eu acho que para mim ser um bom técnico é requisito básico para você começar alguma Sem coisa. dúvida, sem dúvida. Entendeu? Mas se você não tiver relacionamento, não tiver o jogo de cintura, flexibilidade, saber lidar com a situação, eu tenho equipe do laboratório, eu tenho equipe de veterinário residente aqui comigo, e às vezes fala assim, Reno, como é que você aguenta? Eu já teria estourado há muito tempo, como é que as coisas não funcionam assim? Ué, Você tem que ter paciência, às não. vezes você tem que dar uma respirada e tal, não sei o quê, tentar se colocar na posição do outro, respirar mais uma vez, tudo, ter jogo de cintura e vamos embora, e vamos tentar resolver o problema, entendeu? E você falou uma coisa assim, às vezes, né, a pessoa está desconfortável num ponto e chama, pô, o que que eu posso fazer para melhorar Uhum. isso, né? Às vezes quem te chama, às vezes é porque faz questão de ter você Claro, ali, claro. entende? Eu tive um colega nosso que falou assim, poxa, Renan, não, o resultado ali não estava legal e tal. Pô, Renan, eu quero você lá, entende? Às vezes eu quero você lá, eu contratei você e tal, não sei o que. Tem essa ainda, por mais que eles saibam um trabalho com a equipe, Sim. né? E todo Tem a mundo é figura super do Reno, fidelidade e né? tal, não sei o que. E às vezes você tem que reconhecer que você ficou um pouquinho mais ausente, que você tem que chegar junto. Uhum. Entendeu? Se você não tiver isso, essa humildade de reconhecer também, às Sim, vezes está tomando um caminho, opa, peraí, entende? sim, Você não sim. acerta. Tem que Eu dar acho que mais as caras ali. e isso, acho que esse contato, essa liberdade que a gente tem de poder conversar e poder ajustar as coisas, que eu acho que fazem talvez um bom diferencial, Eu também entendeu? acho, eu Né? também acho. Ainda mais no ramo Ah, assim da prestação do serviço, isso é sim, muito importante, né, ah, cara? seriedade, comprometimento, Sim. né? Você tem uma ainda para enumerar os É, aspectos não que você adianta tem você que também ser ter. boca boa, sangue bom, Não, mas, cara, não, e não ter a parte é, técnica. Mas eu parto do princípio que sim, a parte técnica é um ponto inicial fundamental. Se você não tiver, você nem começa. Às vezes você tem um muito bom relacionamento, você até entra, mas você não se você não sustenta. sustenta. Entendeu? E não adianta ser o melhor técnico se você não tiver um relacionamento, que você dá fora também. Sem dúvida, Entendeu? sem Então, dúvida. assim, eu não falo nem que um complementa. Um é requisito básico, que Uhum. é Que é o qualificação técnico, técnica. que é o E o técnico. relacionamento, cara, é o que vai fazer você É. A gente vê muito ir isso lá. nas empresas hoje, né? Tem as hard skills, que são as competências técnicas, e as people skills, as antigas soft skills, que são as competências comportamentais. E muitas as empresas, elas têm esse, ao meu ver, esse erro de contratar pelo currículo e demitir pelo comportamento. Isso é muito normal, que pega o currículo, você pega ali, cara, pô, formado não sei aonde, tal, blá, 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 faz uma entrevista, a pessoa veste uma máscara ali durante 50 Sim. minutos Ah, ali, tal, você contrata. Na hora que você começa a lidar com a pessoa, você vê que ela é completamente diferente daquilo. É ruim de mexida, é o famoso ruim de mexida aqui na região, né? É ruim de relacionamento, uma pessoa que não entrega, tal, enfim, tem N fatores. E aí esse comportamento acaba pesando muito mais na claro, decisão do que do o que a técnico. Porque, qualificação porque técnica. aí complemento o que você disse, o técnico é básico, velho. O O técnico é técnico básico. é É requisito requisito básico, básico, entendeu? né? Isso aí você tem Ah, que entregar. Aí mas é, depende se você vai entregar de uma maneira mais leve, através do relacionamento, ou de uma maneira, é né? Legal, cara, maravilhosa, né? legal. Cara, incrível, incrível. E assim, para a gente partir aqui para o final agora, queria fazer um bate-bola com você um pouco aqui, eu com a Malu. E né, já passamos ali para o Reno desde quando começou a história do Reno, de Espírito Santo. O Reno foi para o exterior, estudou, adquiriu conhecimento, voltou, foi de novo, voltou, foi para o Figueira, dos grandes áreas do Brasil, veio cair no berço da raça aqui. Obrigado, Deus, por trazer esse intelecto para cá. E hoje, cara, o que que é o futuro
do reno? O que que vem por aí? Do reno, da reprodução? O que que vem pra frente? Ah, cara, essas coisas plano a gente não Não, fala não muito. precisa. Eu concordo contigo, mas não precisa falar plano. Mas assim, cara, sempre novidade, sempre buscando. Sempre buscando, Sempre sempre buscando. buscando. Até Não assim. precisa dar a cereja do bolo, lógico que não. Exato. Mas. Vamos ver o caminho que eu estou traçando, assim, né? É, formar a equipe, Uhum, né? Eu já tenho equipe formada, sim. mas assim, no Aumentar, âmbito de crescer, eu botar a pirâmide, todo mundo Uhum. crescer junto. Entende? Partir, dedicar mais na parte da gestão e no investimento a parte de empreendedorismo, né? Então acho que eu vou botar assim, seriam os meus próximos passos, entende? Sem deixar a parte da reprodução aqui um caminho forte, né? Na verdade, vamos botar os três negócios, eles estão relacionados, né? Eles são Sem todos em dúvida. áreas afins, né? Que são as áreas de domínio, né? O laboratório, que presta serviço para um setor do mercado de equino, né? A reprodução e a Genitec, que estão mais próximas, que são bem complementares, Uhum. entende? Então, assim, eu acho que o futuro tende a ir mais para a ICSI, entendeu? Acho que é esse caminho que, de uma certa forma, vai tomar, e aí eu acho que, né, a gente vai acabar seguindo a um médio prazo mais nessa direção, E o entendeu? reno consegue hoje suprir a paixão do cavalo, assim, você monta, você cria, como é que é essa parte fora do trabalho do reno? Então, vamos lá, né? Não tem como você não ter seus bichinhos. Eu lembro quando você trouxe um cavalo seu lá do sul, né? Você, pô, tá vendo Trouxe e meu tal, cavalo não sei o feliz, tá vendo quê. meu cavalinho aí e tal. Sempre que eu posso, a gente passa pela cavalgada, né? Que aqui tem bastante Aham. cavalgada, é uma coisa que motiva muito, né? Eu quero até partir para a parte de gestão para poder curtir mais o cavalo. Eu ainda acho que apesar de eu trabalhar bastante com cavalo, por mais que eu vá em todas as cavalgadas que eu consiga, né? É Aham. uma paixão que me toca, eu gostaria de ir muito mais, a verdade é essa, né? Então, assim, é, curto bastante, eu tenho alguns cavalinhos de sociedade que a Sim. gente deve ter aí as partes Faz dos parte do, uns da... 10, 15 cavalinhos de sócio e tal, E tem 20 umas coisinhas talvez. boas também, né? Que eu tô Tem sabendo umas já. coisas bem boas, É, entendeu? tem umas É, coisinhas A boas gente que eu tem tô sabendo lá. a gente tem a facilidade por estar no meio, e às vezes, Sim, tem o acesso. tem um acesso, troca em serviço, faz isso, faz um negócio aqui, mexe no óvulo ali, então isso aí é paixão, não adianta, isso não é coisa que largar, Isso você não parou de entendeu? mexer nunca, né? Não, E você eu já pensa em tive. aumentar essa mexida do hobby do Cara, Mangalarga? eu tenho sonho de ser criador, então É, assim, Agora, eu entendeu? acho que Não vamos lá, cara. Pô, meu sonho é poder ter meu Aras e ter meu criatório, lógico, entende? lógico, Eu acho que quem cara. gosta de cavalo, eu sou Claro, esse, com entende? certeza. Eu quero ver se a parte de gestão de empreendedorismo dá dinheiro para poder ter condição de poder ter o meu criatório, né, Aham. futuramente. Eu acho que E esse ver é o os seus sonho. bichinhos nascendo que você Exatamente. fez, né, cara? As escolhas que você fez. Hoje eu tenho assim esse prazer porque a gente faz escolhas, tem Aham. parceiros, tem sócios que a gente faz os bichinhos, vê nascer e tal, mas numa outra magnitude, entendeu? Então assim, acho que isso aí é uma coisa que Que esse é um legal, sonho a cara. ser realizado ainda, Aham. né? Esse é um sonho que eu ainda vou só realizar, vai ser um dos né? maiores áreas só, o Pô, melhor Deus te ouça. criatório. Deus te ouça, Com certeza. entendeu? Uma vez eu ouvi Deus uma te frase ouça, né? do Maurição do Morro Ah, Grande, cara, que eu levei pra minha vida. Eu falei isso com a minha mulher, e tal, que ele falou assim, cara, o cavalo é muito bom, mas o ruim do cavalo é que a gente vê que a gente fica velho muito rápido. Muito. Porque, cara, você compra uma potra, você espera 3 anos para aquela potra para você emprenhar ela. Aí ela emprenhou, você espera um ano para nascer. Aí nasceu, você espera 3 anos para pra poder ver montada aquele negócio. Cara, isso aí passou 7 anos. Então esse ciclo vai se repetindo quando você vê, cara, passou, né? E assim, só que é muito legal, cara, é muito gostoso você ver esses cruzamentos, essas apostas. Porque é ah, um jogo, né? É é uma uma parte, aposta, cara. cara, é uma cachaça, né? É isso aí. É uma Isso paixão, é aí. uma Isso cachaça, aí. cara. Quem cria Isso cavalo aí. vira uma cachaça, porque que bota o coração ali, né? Bota o Cara, coração, exatamente. entendeu? E É, aí uma é, pergunta, cara. O coração na raça, ele é ponto positivo ou ele é ponto negativo? não, acho que é muito positivo. Acho que é muito positivo, Porque eu vejo entendeu? muita gente falar assim, foi no Aras visitar lá, tal. Pô, só garanhão ruim, só não sei o quê, mas o cara não quer mudar porque ele tem paixão nos bichos. Mas eu acho que é aquele negócio aí que tem que ver com o É propósito isso de aí. cada É isso aí. criatório. Porque às vezes, cara, eu gosto daquele indivíduo. Eu não estou preocupado se eu vou gastar mais ou gastar E menos. eu A não minha quero ganhar paixão, dinheiro com eu não ele. quero ganhar dinheiro É isso aqui, aí. né? Então eu gosto desses animais, eu quero seguir essa linha.
ok. Eu acho que tudo cabe desde que você esteja claro para você qual é o seu propósito. Se está dentro do propósito daquele criador, amigo, podem falar o que for, é aquilo que eu gosto, pronto, acabou e deu. Que o pessoal acaba levando muito pro Entende? mercado, né? Isso não é o que o mercado busca, ponto. Exatamente. Carimbou, né? É ruim. Exato. Então, assim, os que falam assim, não é o que o mercado quer, de repente é aquele cara que não é que o mercado, tá preocupado em fechar as contas. Exato. Que é válido Tá tudo também, bem, e tá tudo bem. Ele se já tem, Entendeu? Aí eu isso já preciso tem mais tocar como isso. negócio. Exatamente, eu tenho que tocar isso que pelo menos o meu criatório fique no 0 a 0. Não vou viver daquilo, mas também não quero tomar prejuízo. Tem os criatórios que não, o criatório é tocado como empresa, ó, aqui tem que dar lucro, entendeu? E ali é tocado como um negócio, entende? Depende do propósito de cada criatório. Eu concordo contigo. Acho que não tem o certo, não tem o errado, tem Depende do objetivos negócio. diferentes. Pronto, e tá tudo certo. Muito bom, cara, muito bom. Irmão, vamos caminhar para o final aqui para a gente encerrar e fazer esse bate-bola contigo. Me fala um livro para quem está em casa. O que que você aconselha de livro? Cara, deixa eu ver. Eu sei que você gosta de Eu leitura, que a gosto gente de já trocou livro, bastante cara. sobre isso. Um livro específico, cara. Aí você me pegou, cara. Te apertei sem te abraçar. Tá muito romântico. Eu sou péssimo, cara. Confesso. Mas uma área que você gosta de ler, você gosta de ler o quê? Empreendedorismo, Legal. entendeu? Aham. Na parte de coaching, de Desenvolvimento, né? desenvolvimento pessoal, entendeu? Uhum. Que vem alguns, eu sou péssimo, cara, mas essa não retrasado ali, pô. Eu lembro, a gente trocou alguns, exato, a gente conversou alguns ali. Então, depois eu te passo. Tem alguma frase que você leva pra vida, cara? Cara, a parte do céu não é uma que eu criei, mas vira assim, sem saber perder, acho que é importante. Sem dúvida. Eu acho que essa daí também, hoje eu aprendi essa contigo, de saber Eu perder. acho que para mim, o vencedor, ele tem que saber perder de verdade. Acho que seria essa uma frase criada Claro, por mim, claro, entendeu? É uma claro, frase que eu levo comigo. claro. Se você tivesse um superpoder, que problema do mundo você resolveria? A desigualdade social, cara. Ponto, aí você tem que sair de você. Entender? Desigualdade social. Exatamente. O Mangalaga é uma paixão? É uma paixão, sem dúvida. O Reno de hoje é realizado, é feliz? Sim, Ana de hoje é feliz. E o que que é sucesso pra você? Pô, sucesso ele tem que vir da parte profissional da parte pessoal, entendeu? Sucesso é você conseguir estar bem com você mesmo dentro dos seus propósitos, né? Sucesso é profissional e é pessoal, família, entendeu? Então acho que isso é sucesso, né? Sucesso não é você apenas ter dinheiro no bolso. De jeito nenhum. Entendeu? Acho que isso passa a ser luz. Eu acho que o dinheiro no bolso pode ser uma meta, uma coisa assim, mas ele não pode cursar um único motivo, né? Eu não posso estar fazendo uma coisa simplesmente só por dinheiro. Tem que ter um amor envolvido, tem que ter uma coisa que te realize, tem que ter um propósito. Até porque, assim, pelo menos na minha humilde opinião, né, a maior riqueza é de coisas que o dinheiro não compra, né? Sim, exato. Exatamente. Exato. E, Malu, O que que o Reno de hoje falaria para o menino de 7 anos, 9 anos lá atrás, que talvez foi taxado como louco por não ter nenhum veterinário na família? Cara, tô vendo, você fez o caminho certo. Você tomou as decisões certas, fez as escolhas corretas, você é realizado, entendeu? E ainda tem mais sonho para e realizar. tem muita coisa pra Legal. acontecer, Muita coisa para cara. realizar. Tem muita Legal. coisa pra Entende? acontecer. Eu também consigo enxergar isso claramente em você, cara. Eu sei que você nem de longe já parou. Nem de longe, cara. Tem muitos sonhos. Tem muita coisa pra acontecer ainda, tem muito caminho pra trilhar. E às vezes assim, a vida não é um quebra-cabeça, né, que a gente programa, vai acontecer direitinho, cara. É o que você falou, a vida vai te mostrando, vai te levando. Quando que o Reno lá atrás, quando tava, sei lá nos Estados Unidos, ia imaginar que o Reno ia estar hoje aqui no berço da raça, no sul de Minas, com um laboratório, com a reprodução, sócio de uma empresa, pô, em plena expansão, que está ali permeando o futuro da reprodução, né? Quando que o Reno imaginou isso? Cara, então assim, a vida vai levando, Vai te levando. a vida vai levando. E, Inicialmente você traça um caminho e a vida te é dá claro, outro, né? é claro, é claro. E, irmão, que mensagem que você deixa para quem está em casa, para quem assistiu, acompanhou o episódio com a gente, que é empreendedor ou quer começar a empreender? Deixa o seu recado. Pô, o recado, a primeira coisa eu acho que você não tem que ter medo, entendeu? Que se você, poxa,
para realizar alguma coisa, você tem que apostar, né? Então, assim, não tenham medo de apostar, não tenham medo, você tem que acreditar. Todo mundo é capaz. Total. Acho que todo mundo é capaz. As pessoas medrosas ficam assim, não vou dar o passo porque eu tenho medo. Cara, eu tenho uma coisa pra mim, que eu vejo a outra pessoa e falo, pô, se ele é capaz de fazer, eu também sou. Isso não é arrogância, não é Isso aí, não, preconceito. não, Todo não, mundo é não, não. capaz. É consciência. É só querer. Você fixar a mudança de hábito de pensamento, primeiro você tem que construir um hábito de pensamento. E você seguir aquele hábito, né? E persistir naquilo. Então, vocês acreditam numa coisa, segue em frente. Busquem as pessoas corretas. Com as pessoas corretas, você chega muito mais rápido. E, na verdade, sem as pessoas certas, sem o apoio correto, você talvez nem vai chegar lá. Dificilmente Exatamente. você vai chegar lá. Exatamente. Então, assim, o Reno, ele nunca fez nada sozinho, tá? Ele teve muitos dos percursos que ele trilhou, chamou muito no peito, mas o Reno não faz nada sozinho. O Reno tem uma equipe por trás e para todo mundo, tanto da Reno Reprodução, quanto da Aurumab, quanto da Genetec. Obrigado por vocês fazerem parte desse meu caminho junto, porque sem vocês eu não, Sem dúvida. sem dúvida, né? Sem Seja dúvida. o André, a Karina no Aurumab, seja a Julie com a Paula, com o Tomás, que a gente tem em parceria também, como todos alguns que já passaram com a gente também, que ajudaram a construir o caminho, como toda a equipe da Gentec. Então, assim, se você não tiver uma equipe, se você não tiver pessoas, você não tem nada. Exato. Resumindo, é Exato. isso, né? Se serve de pessoas boas, né? Diga com quem andas, que te direi quem és. Eu acho que isso tá o ponto ótimo, acho que é uma frase É isso aí. fantástica, Isso aí. entendeu? Diga com quem andas, que te direi quem és. É uma frase muito legal, né? E acredite, entendeu? Acredita que o que você quer, o meu pai me E ensinou. executa, né? O meu pai foi um grande incentivador, entendeu? E ele sempre ensinou a gente, fala assim, ó, a primeira coisa que você faz, quando você quer alguma coisa, você mentaliza, você joga energia para o universo, você joga aquela frequência e vibração, acredita naquilo, o universo te devolve naquela frequência, devolve tudo que você está vibrando, mas você tem que vibrar de verdade, entendeu? Segue naquela frequência que aquilo vai acontecer. Então, tudo que eu desejei, eu vibrei, e eu tenho muito do incentivo do meu pai, assim, isso é fantástico. Acredita que você consegue, pede para o universo, pede a Deus, conversa com Claro, Deus, Deus em claro. primeiro lugar, entendeu? Que ele vai te entregar o que você pede, cara. Sensacional. Legal. Entendeu? Sensacional. Né? Sensacional. E assim, eu tenho muito essa pegada também, cara, de acreditar, de energia, né? Vieram coaches, essas coisas, ficou muito banalizado essa questão de, você tem que mentalizar. Cara, isso aí funciona. Claro que funciona. Acredita, sente a emoção de você conquistando aquele negócio, fecha o olho, mentaliza e todo dia, cara, todo dia. A mudança é o que você falou, começa aqui, ó. Começa na mente. Começa aqui. Começa na mente, você tem que virar hábito, entendeu? Pô, não, mas é um hábito que seja, vamos botar um hábito financeiro daquilo ali, é pequeno, mas isso vai refletir quando você for grande. Você tem que começar nas pequenas mudanças para tornar aquilo, né? Exatamente. E as Mas é palavras isso. têm poder, né, Renan? Total. Às vezes Você a gente vê a pessoa que só reclama, que só, eu sou quebrado, sou quebrado. Cara, vai ser sempre vai quebrado. ser sempre quebrado, não vai pra frente. Exatamente. Porque você está criando para você que você está fortalecendo em você a crença de que você não consegue. Isso aí. Você pode. Exatamente. Pode fazer Exatamente. Isso, cara, se você, que é o Ah. principal influenciado, não acredita, Uhum. o universo vai acreditar, as pessoas ao redor vão acreditar? Não, cara. Não vão. Então parece balela, parece papo de coach, cara, mas funciona. Acredita no seu negócio, assim como o Reno falou. Né? Você tem uma ideia, vão te chamar de maluco, até dar certo. A hora que der certo, aí você deu sorte. Né? Aí você foi visionário, você deu sorte. Ninguém olha lá atrás quando você pegava uma bicicleta, ia 10 horas da noite, pedalava 16 quilômetros só para chegar, 16 para voltar, para poder acompanhar a parte de Potro, isso, aquilo. Aí vai ser o sorte. Gente, o trampo Entendeu? de Teve nos uma Estados condição. Unidos, né? Não é Foi fácil. Eu acho que é fácil. regrado, meu amigo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tive uma facilidade que eu peguei um dinheiro emprestado. Eu voltei com uma dívida, aí começou de novo. Então você tem que acreditar em você, cara. Lógico. Foi tudo, não adianta, não, cara. Claro, tem pessoas que às vezes não têm condição de sequer conseguir fazer uma faculdade, isso é fato. Se você tiver quem ajude, poxa, legal, você já teve um impulso a mais, você sai de um patamar. Sem dúvida. Não vamos Sem também dúvida. ser hipócritas, Não, de entendeu? forma alguma. Né? Para umas pessoas, talvez vão ter que ralar 10 vezes mais para começar mais no ponto difícil, que o caminhado mais difícil. Mas, cara, tá aí, entendeu?
Eu já tive, poxa, isso foi uma coisa muito legal, porque eu já convivi com alguns empresários que o caminho deles foi extremamente árduo, você viu que eles me servem de exemplo. O Uhum, Antônio do Figueira é um uhum, cara uhum. que ele saiu lá de baixo, ele é um cara que eu me espelho nele, porque ele é um cara vitorioso que saiu lá de baixo e conseguiu vencer. Então, ainda bem que tem essas pessoas, porque saiu de exemplo e está de Sem incentivo para dúvida, várias pessoas. sem dúvida. Entendeu? Poxa, pô, legal, é possível. Então, isso te dá uma força de acreditar mais, entendeu? Eu vou ter que ralar mais, eu vou ter que sofrer mais, vai, Mas mas é possível, né? Se eu tenho, né, aquele negócio, eu tenho 0,1% de chance de conseguir, eu vou tentar, porque exatamente, existe a possibilidade disso, você tem que exatamente, acreditar nisso, exatamente. né? Sensacional, sensacional. Galera, é isso aí. O papo de hoje foi incrível. Esse cara, se deixar, a gente fica aqui, ó, mais conversando, muito mais tempo. E eu espero de coração que tenha sido bom para vocês que estão aí, que tenha valido a pena, que vocês peguem, como eu disse no começo do episódio, uma pílula e, e apliquem no negócio de vocês. Mas eu acho que a grande mensagem, né, Renan, é acredita no seu negócio, acredita na sua ideia, acredita no seu potencial. Vai ser difícil, vai ralar, vai cair, vai levantar, vai ralar joelho, cara, vai. Mas no final vai valer a pena, né, Sim, irmão? com certeza, não tem dúvida disso. Sensacional, meu irmão. Mas, Prazerzaço te receber, cara. eu que Prazerzaço, incrível. agradeço, né? Obrigada, Fernando. Manuzinha, muito obrigado. Então, E, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem conosco. Até o próximo episódio. Obrigado. Bom, sensacional, cara. show de bola? Boa.